Bem-vindo ao canal Cosme Rimoli, sou jornalista esportivo há 39 anos, trabalhei 23 anos no Jornal da Tarde e estou há 17 na Record. Eu trago aqui personagens importantes do nosso futebol, do nosso esporte, e hoje eu trouxe um campeão mundial, um excelente jogador, vice-campeão da Libertadores, jogou no Benfica, jogou no Porto, tem uma fama de guerreiro, de aguerrido, um técnico, foi campeão já como técnico, agora ele decidiu ser técnico pro resto da vida, não sei porquê, mas agora, uma coisa que ninguém sabe, ele tem um coração desse tamanho. Argel, muito obrigado por ter vindo pro canal. Que isso, boa tarde, Rimoli, é um prazer muito grande falar com você, até pela amizade que a gente tem, né, pelo carinho. E falar sobre futebol, falar sobre a minha carreira, eu acho que é legal, né? São 18 anos como jogador profissional, 17 anos já como treinador profissional. Então a gente vai ter um bate-papo aí, vai ser muito legal aí. Tenho certeza que todos os ouvintes e todos os telespectadores também vão gostar muito aí da entrevista, que a gente vai falar o futebol, né? O suco puro do futebol. Final de Libertadores, Palmeiras e Boca Juniors. O que aconteceu? Por que aquele título escapou da mão do Palmeiras jogando em casa? Conta, por favor, os bastidores daquela campanha de 2000. 2000, na verdade, a gente tinha um time muito competitivo, né? Que era a cara do seu treinador, que era o Filipão, né, que é um cara que eu tenho um respeito muito grande. E a minha história com o Filipão começa lá no Rio Grande do Sul, né? Com ele treinador do Grêmio e eu jogando no Internacional. Nós já tínhamos uma rixa muito grande. Tipo, o que aconteceu entre vocês? Nós tínhamos uma rivalidade muito grande. Ele defendia o Grêmio com unhas e dentes e eu defendia o Internacional com unhas e dentes. Então, teve algum incidente, alguma coisa? Algum momento nos jogos, assim, né? Ele ameaçava de dizer que ia voltar a jogar pra me pegar, aquela coisa toda, sabe? E você? E eu dizia, não, eu tô esperando. Então, essas coisas assim. Mas sempre houve um respeito muito grande, né? E eu sempre tive uma vontade de trabalhar muito com o Filipão. Aí eu saio de lá e tal, e aí a gente acaba se encontrando no Santos. Ele no Palmeiras e eu no Santos. E aquele ano, em 98, que eu cheguei no Santos, 98, 99, nessa temporada, fiquei 1 ano e meio ali mais ou menos no Santos, eu joguei 9 vezes contra o Palmeiras, mais ou menos. E fiz 5, 6 gols contra o Palmeiras. Então isso, né, chegou. Eu me lembro de um jogo Palmeiras e Santos no Morumbi, que eu dou uma entrada na frente do jogo, na frente do banco do Palmeiras, no Euler, se eu não me engano, ou no Oséias, um carrinho forte, mas na bola. E o Filipão fica tão brabo que ele pega a bola e joga em mim. Lembro disso. E tem esse lance. E aquela confusão danada. Isso, e ele disse que ia voltar pra me pegar, que ele ia entrar pra me pegar, que não sei o quê, que papapá, e eu rindo. E isso foi tão engraçado que eu saí do Santos e fui pro Porto, e aí fiquei 11 meses no Porto. E aí a primeira ligação, o primeiro clube que me liga, e o primeiro treinador que me liga pra mim voltar pro Brasil é o Filipão. E aí era uma opção minha de voltar pro Palmeiras, Parmalat. E jogar no Palmeiras. Não pula não. Conta como é que foi essa negociação e o Filipão tão delicado como que é. Como é que foi? A negociação foi difícil porque o Porto não queria me vender. Na altura, o presidente Pinto da Costa, uma pessoa que eu tenho um respeito muito grande, já acabou falecendo. E ele defendia os direitos deles e eu defendia o meu. Né? E na verdade eu cheguei no Porto e eu cheguei numa situação muito difícil no Porto. Eu saí do Santos machucado, né, com uma lesão relativamente grave no joelho. E aí cheguei lá, me recuperei, aí consegui jogar, aí joguei, daí ganhamos do Real Madrid. Fazia 20 anos que o Porto não ganhava do Real Madrid, ganhamos do Real Madrid 2-1 no Estádio das Antas, 2 gols do Jardel. Né? O Real Madrid, aquele, né, com o Sidorf, com o Raul, com o Morientes, né, um time fantástico. E aí eu machuquei de novo, tinha uma lesão na panturrilha, e aí eu já não tinha mais cabeça para ficar no Porto. Eu queria voltar e principalmente para jogar uma Libertadores da América e trabalhar com o Filipão. E jogar no Palmeiras. Eu tinha uma vontade muito grande. Meus melhores jogos com a camisa do Santos sempre foram contra o Palmeiras. Eu me preparava mais para jogar contra o Palmeiras, eu me concentrava mais. Eu digo, cara, porque... E uma coisa que me falaram, e que isso é pura verdade, isso serve para jogador, isso serve para treinador. Se você for bem no Santos, no Palmeiras, no Corinthians e no São Paulo, todos os times de São Paulo vão te querer. É verdade. E treinador é a mesma coisa. Se você fizer um bom trabalho no Santos, o Palmeiras vai te querer, o Corinthians vai te querer e o São Paulo vai te querer. E isso com o jogador também era assim.
Então, toda vez que eu jogava contra o Palmeiras, eu dava minha vida. Contra o Corinthians também, contra o São Paulo também. Mas contra o Palmeiras era mais. Porque eu tinha um desejo também de jogar no Palmeiras, trabalhar com o Filipão. E a negociação? Conta a negociação. Os bastidores. Agora já acabou. Conta tudo que você teve que fazer para sair do Porto. Não, a negociação foi difícil, foi complicado. Cada um brigando pelos seus interesses. Não, explica. Por favor, vai, já passou. Não, tivemos assim problemas, né? Tivemos discussão muito áspera com o presidente. Ele não queria te liberar. Ele não queria me liberar. Né? Eles tinham pagado 13 milhões de dólares no meu passe para o Santos. Né? Eu tinha um contrato de 5 anos com o Porto. Eles viam eu como uma moeda muito forte no futebol europeu, pelo estilo de jogo, pela maneira que eu jogava, pela personalidade que eu tinha. Que o Porto seria um trampolim para mim, como sempre foi, como o Benfica também é, como o Sport também é, para ir para a Espanha, para ir para outro lugar, né? Buscar a naturalização e aí depois ser vendido para algum país da Europa, para a Inglaterra, para a Itália, para a Espanha, né? Que é onde tem uma condição financeira maior. E aí houve uma briga muito grande, né? Conta a reunião. Leva a gente para a reunião. Tá na reunião de vídeo. Nós chegamos na reunião, né? É você, Filipão? Não, na verdade nós conversamos uma reunião, né, por ligação. Não foi por vídeo, por ligação. Sim. Né? Naquela altura não tinha vídeo ainda. Por ligação, e aí o Filipão bateu o pé. Não, era você, Filipão. O Maurício Tanzi. Que era o presidente da Parmalat. Isso, e o empresário Gilmar Veloz, que estava representando o Palmeiras na negociação. E era eu que tratava das minhas coisas. Eu não tinha empresário. Eu sempre digo isso. E acho que o empresário do jogador de futebol é ele. Se ele estiver bem, vai aparecer oportunidade de todo mundo. E se ele estiver mal, também ninguém vai procurar ele. E como treinador também é a mesma coisa. E quando eu estava no Santos, eu tinha 2 propostas. Eu pude escolher. Eu tinha o Porto e eu tinha o Paris Saint-Germain. E o Paris Saint-Germain, quem me indicou foi o Raí. E o que pesou? Através do Zete. Pesou que o imposto na França era maior. O imposto na França era quase 40%. E em Portugal era 22%. E eu ia falar português. E eu ia jogar com o Jardel, que eu já tinha sido campeão mundial com o Jardel na seleção sub-23, né, na seleção sub-20 em 93 na Austrália. Eu ia encontrar o Deco brasileiro, encontrar o Luizio brasileiro, Esquerdinha brasileiro, o Rubem Júnior estava indo para lá, o Alexandro estava indo para lá. Então, cara, eu ia... Sentir em casa. Me senti em casa. Então, pensei eu comigo, eu vou para lá. E daí a gente acabou aceitando. Aí as coisas não correram como a gente queria. Houve o interesse do Palmeiras e aí eu tive uma reunião com o Filipão. O Palmeiras tinha vendido o Júnior Baiano para o Vasco e o Filipão tinha feito o pedido para o Tanzi, que era o dono da Parmalat. Falou, olha, eu preciso de um zagueiro, eu preciso de um xerife, um cara que vem aqui, né, porque eu vou jogar Libertadores. Se tu me trazer o zagueiro que eu quero, eu te prometo que eu vou chegar à final da Libertadores. Se eu ganhar ou não, já é outra coisa. Mas o teu investimento vai estar pago. Esse tom de voz delicado não foi mais ou menos Não foi mais ou menos isso. O Filipão, né, daquele jeito dele, né? O Filipão... E queria você. Ele queria eu, ele não queria outro. Ele falou assim, se não for o Argel, eu não quero ninguém. Mas vocês que eram quase inimigos, como é que foi essa ele tinha uma... nós tínhamos essa rivalidade. Nós não éramos inimigos. Nós tínhamos uma rivalidade, mas ao mesmo tempo nós tínhamos um respeito muito grande. E tubarão não come tubarão. Né? Então ele se via muito eu jogando... Né, o meu estilo de jogo, bom na bola aérea, agressivo, rápido, forte, líder, personalidade, sabe? Gaúcho, sabe? E pra jogar a Libertadores, ele falou assim, cara, esse cara tem o perfil da Libertadores. A Libertadores é a cara dele. Né? E aí ele bateu o pé e aí nós conversamos na reunião e ele falou assim, Argel, faz o seguinte, vai lá e quebra tudo. Quebra tudo e você sai de lá. Quebra tudo significa o quê? Você quebrou tudo no seu hotel? Cara, daí nós fomos lá, tivemos discussão com o presidente, discussão com o diretor, e pai, discuta daqui, pá, batia na mesa, chutava a cadeira. Quero sair. Cara. E assim, foi uma coisa muito difícil, né? Porque chegou ao ponto do presidente dizer assim, vou acabar com a tua carreira. Né? E aí eu digo assim, cara, se tu vai acabar com a minha carreira, tu vai ser problema, tu vai ter que sair de Portugal. Porque eu vou atrás de ti até o inferno. Que eu sou sozinho. Eu com a minha família, com meus filhos. Eu sustento todo mundo. Né? Meu sogro, minha sogra, minha mãe, todo mundo. Né? Eu estava formando meu irmão, que hoje é médico cardiologista. Então, a minha família inteira dependia de mim. Né? Então, cara, eu falei assim, cara, beleza, tu pode acabar comigo, mas tu não vai ter paz.
Entendeu? Sabe? Aquela pode acabar comigo, mas tu vai pro cemitério. Cara. Então, e aí foi uma briga muito grande, né? Foi discussão mesmo, sabe? Não tivemos via de fatos, não aconteceu isso, mas chute na cadeira, quebrei um computador, essa coisa assim, foi, entendeu? E aí eu acabei saindo da secretaria do clube, muito alterado, né? E aí eles deram uma multa, eles deram uma suspensão para mim de 7 dias. Né? E aí a minha esposa, que é jornalista, né, entrou na jogada e falou assim, não, eu vou lá conversar. E em Portugal eles tinham um respeito muito grande pelas esposas dos jogadores. Já era assim com o Jardel, com a Cara e tal, né? Então, com o Deco também era da mesma forma. E aí minha esposa falou, disse, olha, presidente, eu conheço o Argel. Se o Argel disse que vai sair daqui, ele vai sair, ou por bem ou por mal. E o que ele fez aqui vai ser pouco. E se ele falou que ele vai na casa do senhor, ele vai na casa do senhor. Ele vai buscar o senhor onde é que o senhor estiver. Eu conheço ele, eu sou casada com ele, eu conheço ele desde os meus 13 anos. E você iria? Eu iria. Não tinha como. Entendeu? Porque era a minha vida que estava em jogo. Era a oportunidade da minha vida de jogar no Palmeiras, de trabalhar com o Filipão, de jogar Libertadores da América, que era o campeonato que eu queria jogar. Eu não queria jogar Champions League. Eu não queria jogar contra o Real Madrid, eu queria jogar contra o Boca. Eu queria jogar contra o Corinthians. Eu queria jogar, sabe, contra o Grêmio, a Libertadores, que o Grêmio também tava, contra o Cruzeiro. Eram os times que estavam na Libertadores. E, então, cara, eu falei... E aí não teve jeito. Ele disse que ia me vender só por 5 milhões de dólares. E tinha que ser à vista. E aí eu falei, não, presidente, o senhor pagou 3 milhões de dólares pro meu passe, eles estão oferecendo 13,5. Eu acho que já se pagou o que eu custei e o senhor tem que aceitar. E aí foi... E aí depois que o presidente escutou a minha esposa, e aí ele me chamou. Na semana seguinte ele me chamou e falou assim, vamos vender o Argel para Parmalat. Mas eu quero 3 milhões e meio à vista. E aí o Filipão ligou pro Tanzi. E aí o Paulo Ageoni, que era o diretor de futebol da Parmalat, seu Paulo, uma pessoa espetacular, entrou na jogada e falou assim, Argel, eu vou te pagar à vista. Porque senão eu digo não. Tá. Aí pagou, fiz um contrato de 5 anos. Financeiramente para mim foi muito bom. Tá? Porque eu abri mão de um contrato de 4 anos para fazer um de 5. Naquela altura eu tinha 15% da transação. Só que eu não tinha direito. Porque naquela altura você precisava ter um prazo de 1 ano e meio de uma transferência para outra. E eu tinha apenas 11 meses. Mas eles me queriam. E aí foi outro problema, né, com a Parmalat. E aí eu falei assim, não, mas tu não tem direito, Argel. Não, vamos fazer o seguinte, Argel, nós te pagamos 7,5. Eu falei, não, 7,5 eu não vou. 7,5 eu não vou. Nossa, que transação difícil. Eu falei, não, 7,5 eu não vou. Não vou. Não, mas tá tudo pronto. E aí aqui... A imprensa de São Paulo já dava como certa. Sim. A imprensa lá de lá já dava certa. O Lance fez a capa assim, nunca vou esquecer. Fez uma capa assim, né? Eu e o Filipão, né? Tirando bigode, colocando bigode em mim, um negócio fantástico, cara. Né? Então, aí no Santos eu era o dragão da Vila, daí no Palmeiras eu já era o dragão do Parque. Verdade. Né? Então, pô, o Lance foi combinado. O Lance foi muito legal. O primeiro apelido que me deram, o dragão da Vila, foi o Lance que me deu. E aí depois virou o dragão do Parque. E aquilo lá era o marketing que tinha, né? O negócio, o futebol era diferente. E a Parmalat cedeu? Cedeu. E aí eu falei com o Paulo e aí o Gilmar Veloz também no meio. Pô, Argel, tá, vamos tentar. Tá, daí, Argel, mas 10. Eu digo, não, 10 eu quero 15. Mas vocês estão oferecendo 7,5. Vamos fechar em 10. Aí o seu Paulo, tá, já vamos fechar em 10. Eu falei, 10 tá bom. aí fechamos. Então, que time você encontrou? E como é que foi essa caminhada até a final da Libertadores? Aí eu cheguei no Palmeiras, foi muito legal, porque, cara, eu fiquei meio assim, eu digo, pô, será que eu vou ser bem recebido? Porque literalmente tinha uma rivalidade, né? Com o Sampaio, com o Galeano, com o Marcos não, que eu já tinha jogado na seleção, mas com o Júnior, com o Alex. Porque, cara... Você encarava todos. Um ano antes eu chamava todos esses caras pra briga. Eu chamava eles pra mão, todos eles. Tu tá entendendo? Não tinha medo de ninguém lá. Tu tá entendendo? Sim. Então não tinha conversa. Clebão, era todo um... Evair, Oséia. Os caras me respeitavam. Eu digo, cara... Então, mas eu cheguei no Palmeiras, os caras assim... Cara, esse cara aí, meu...
Pô, esse cara aí é o cara é um bandido, pô, esse cara é um troglodito, o cara é, pô, marginalzão, pô, o cara é, cara, entendeu? O cara, só que o cara joga. Só que o cara tem personalidade. O cara não vai tremer lá na Bombonera, não vai tremer lá no River, lá no Peñarol do Uruguai. Vamos sair, sabe? Guardadas as devidas proporções, assim, era o Felipe Melo. Até porque eu tenho uma amizade muito grande com o Felipe Melo. Sim. Nós temos a mesma personalidade, do mesmo jeito. Eu sempre digo pra ele, Felipe, tu é o último dos moicanos, não tem mais igual você. Ele, pô, eu nasci na época errada. Aí eu falei, tu tinha que ter nascido já antes comigo. E o Felipe Melo foi o último. Né? O Felipe Melo com o Filipão, ele seria o capitão do time. Seria o representante do Filipão dentro do campo. E aí, como é que você ganhou os caras? E aí, quando eu cheguei, foi muito legal, que eu cheguei no CT do Palmeiras. E aí, o Filipão foi me apresentar dentro do vestiário, imagina. Nossa. Eu cheguei, os caras me olhando tudo assim, meio... Pô, e esse cara? E agora, porra? Aí o Filipão me apresentou, tal, isso e aquilo, pá. Aí o Filipão, mas também não joga muito, não. É meio butinudo, entendeu? É aquele zagueiro pra terminar o jogo, mas eu preciso de um cara assim, sabe? O Filipão, ele te dá moral, mas ao mesmo tempo ele... Te cobra. Ele te corta as unhas pra tu também não ficar, sabe? E tal. Tem alguma coisa pra falar, Gel? Eu falei assim, tem, professor. Primeiro que, realmente, o senhor tem razão, eu não jogo nada. Né? Eu fiz gol no Sérgio, no Marcão e no Veloso. Nos 3 aí que estão sentados, eu fiz gol. Que sensacional. Ano passado, 3. E o seguinte, rapaziada, não precisa me olhar aí com a brabeza, tá? Que futebol, vocês já sabem como é que é. Dentro do campo, quando a bola rola, irmão desconhece irmão, meu pai já falava isso. Então aquele Argel que brigava com vocês, agora eu vou brigar por vocês e vou proteger vocês. E vou dar minha vida por vocês aqui. E ninguém vai tocar. E eu vou comprar a briga aqui de qualquer um de vocês, lá contra o Peñarol, lá contra o Corinthians, lá contra o River, aonde for. Porque eu quero ganhar essa competição. É uma competição que eu larguei a Europa para vir para cá, eu larguei a Champions League para vir jogar. Eu tenho certeza que nós temos time, nós temos estrutura, nós temos camisa, nós temos um treinador que é pica, que a gente vai chegar na final da Libertadores. Eu não sei se a gente vai ganhar, mas na final a gente vai chegar. E isso é uma promessa que eu tenho com o Filipão e o Filipão tem com o dono da Parmalat Titance. Então eu preciso da ajuda de vocês, tá? Então eu vou ser um cara parceiro de vocês, vou abraçar vocês aqui, entendeu? Agora dentro do campo o pau vai comer, filho. E agora nós estamos do mesmo lado. Pô, daí os caras me receberam muito bem, cara. Sabe, o Galeano, o César Sampaio, o Marcão, o Asprila, o Pena, o Euler, o Arce, o Juninho. Pô, esses caras me abraçaram, sabe, cara? O staff do Palmeiras, sabe? O Rosan, o Dr. Rubão lá, o Roupeiro, os caras... Cara, os caras tinham um respeito por mim. Eles, pô, esse cara aqui ano passado, o cara jogou 9 vezes contra nós e fez 6 gols. Pô, e eu lembro, eu tava cobrindo o Palmeiras, foi um casamento perfeito. Como é que foi a campanha? O que você lembra da campanha até chegar essa final? Não, a campanha foi muito boa. E antes disso, porque primeiro nós começamos com o Rio São Paulo. Já ganhamos o Rio São Paulo, 4-0 no Vasco. Nossa, é verdade. Chocolate no Vasco. Aí o time do Vasco era bom, meu. Sim. E o time do Vasco era bom. E o Filipão tava remontando. Por quê? Porque já não tinha mais o Oséias, não tinha o Zinho, não tinha o Evair. Já era o Pena, já era o Euler, já era o Asprila, né? Já não, o Arce ainda tava. Então estava chegando o Rogério, já era sabe? Já tinha, mas o Roque Júnior mantinha, o César Sampaio, o Galeano, o Sérgio. Era um time fortíssimo. Né? Era um time competitivo, talhado para jogar Libertadores. E aí nós começamos já ganhando o Rio São Paulo. E aí nós chegamos na semifinal do Campeonato Paulista. Perdemos pro Santos. E aí começamos o campeonato, a Libertadores, que era o que valia. Sim. Atropelando todo mundo. Nós classificamos o primeiro grupo, no primeiro, era o quadrangular, nós classificamos em primeiro. Né? Já para trazer decisão para dentro de casa. Aí pegamos quem? Pegamos, não lembro qual é o time do Equador lá. Decisão em casa, passamos. Aí pegamos na fase seguinte, Peñarol. Pô, daí era Peñarol. Aí fomos jogar em Montevidéu. Aí foi uma guerra em Montevidéu. Conta, como era? Não, guerra. O que era de ruim era lá? Era tudo. Ambiente hostil, pedrejaram ônibus, bomba no hotel, sabe? Isso dá mais força pro jogador, por exemplo, como você? Não, isso pra nós, pro time que a gente tinha, isso criava uma casca no nosso time e deixava nós com uma raiva, assim, no bom sentido, muito maior de jogar, uma motivação maior.
Nós falávamos assim, cara, esses caras aqui vão jogar lá no Parque Antártica, velho. Eles vão ver o que é o inferno. Eles estão achando que aqui em Montevidéu é inferno? Eles vão ver o que é lá. Lá em Perdizes, lá o bicho vai pegar, velho. Entendeu? Então, assim, sabe, nós sabia que, cara, que se criavam. E aí nós fomos lá, perdemos o jogo 2-0. Nós estávamos perdendo o jogo 1-0. No último minuto do lance, o juiz deu um pênalti pro Peñarol. Um pênalti duvidoso, sabe? Bem duvidoso. Mas o Peñarol tinha moral, tinha um time também forte, né? Jogadores conhecidos. E aí teve o jogo de volta. E aí viemos pro jogo de volta. Só que nós jogamos na quarta. Nós jogamos numa quarta. Não, o Corinthians jogou numa quarta. E nós jogamos na quinta. E aí, pra ter mais pressão em cima da gente, o Corinthians passou. E aí ia cruzar com o Palmeiras. E aí ia cruzar com o Palmeiras se o Palmeiras passasse pelo Peñarol. Bom, tu imagina. O Corinthians joga na quarta. Ganha. Sangue doce. Vai pra casa, abre um vinho e espera o Palmeiras. E nós, quinta-feira. Bom, quinta-feira... Cara, o jogo foi às 9 da noite, 6 horas da tarde, já ninguém andava nas Perdizes. O estádio já estava lotado. Então, cara, foi um negócio assim... sabe, o Filipão deu palestra pra nós, deu palestra pros Gandula. Os Gandula estão até hoje, né? Tem uns 2, 3 Gandula que estão até hoje no Palmeiras. Então, cara, o Filipão era mestre disso. De fazer um ambiente hostil, de criar um clima, de trazer a torcida. A Mancha Verde fazia isso também muito legal, sabe? A Mancha Verde... Os caras, sabe, o Paulinho lá, o Paulinho Serdão lá, era um cara... Putz, cara, os caras... Cara, nós não vamos parar, meu. Os caras vão ficar surdos, meu. Os caras vão... Sabe, mas vocês não param. Começava o jogo 2-0. Começava o jogo 2-0. Cara, foi um massacre. Fizemos 1-0. Fizemos 2-0. Primeiro tempo acabou 3-0. Nós tava passando. Primeiro tempo 3-0. Os caras não viam. Nosso time tava... literalmente, os caras diziam assim, esses caras estão dopados. Entendeu? Tá voando. Mas era um dope de motivação. Né? Até porque tinha dope naquela altura. E aí voltamos pro segundo tempo. Aí no finalzinho do jogo, faltando uns 10 minutos, os caras dão uma escapada. E pá! E faz 3-1. 3-1 ia pros pênaltis. E aí nós, em cima dos caras. Pressão. Pá! Pênalti pra nós. Puta, eu falei, agora vamos fazer 4-1 e acabou. E vamos esperar o Corinthians. E vamos pegar o Corinthians. Que, cara, o Brasil, o mundo esperava esse confronto. Palmeiras e Corinthians e Palmeiras. E aí, pênalti, o Euler foi bater. E aí o Euler bate e o goleiro deles pega. Aí vamos pros pênaltis. Aí fomos pros pênaltis. Começa a sequência, o Euler com personalidade. Faz o gol. Eu vou bater. Primeiro pênalti. Bate. E o goleiro pega de novo. Nossa, é verdade. Eu não me lembro se ele pegou ou ele botou pra fora, mas ele errou. Ele errou 2 pênaltis. Ele errou. Que no outro dia tem uma charge maravilhosa no jornal Lance, maravilhosa. Tá o barcão assim e tá o Euler embaixo acendendo vela. Pô, ele perdeu 2 pênaltis. Pô, imagina. Aí eu sei que o Marcão pegou 3 pênaltis. E nós passamos pelo Peñarol. Aí o Corinthians. Aí esse jogo foi muito engraçado, porque esse jogo eu falei assim, cara, se nós passar esse jogo, eu vou jogar a minha camisa, o meu calção, a minha caneleira, o meu shorts, a minha meia, eu vou sair só de sunga do campo. E aquela altura tinha isso, né? Os argentinos comemoravam muito. E eu fiquei só de sunga. Fiquei só de sunga. Pá, e joguei toda a matéria, saí, fiquei só de sunga. Pô, isso aí foi um negócio... Depois recebi um convite da G Magazine pra posar nu. Sério? Foi. Sério? Foi porque eles tinham feito isso com o Vampeta, lembra? É verdade, tem razão. Primeiro tinham feito com o goleiro lá do São Paulo, o Roger. Sim. Depois fizeram com o Vampeta. E aí ligaram pra mim. Eu digo, não, para, porra, tá de sacanagem. Chegou a pensar, né? Não, eu falei, não quero nem pensar. Eu falei, não, você tá de sacanagem. Pô, G Magazine, porra, eu tenho família, pô, a minha esposa vai... Eu vou perder meu casamento, aquela coisa toda. E aí a gente vai pro Palmeiras e Corinthians, né? Como é que foram as duas? Cara, daí foi um negócio... Cara, o primeiro jogo o Corinthians ganha da gente 4-3. Né?
último lance do jogo, o Vampeta bate uma bola, a bola desvia no Roque Júnior, se não me engano, encobre o Marcão. E aí, nesse meio da semana, nós temos um jogo contra o Santos. E nós estamos ganhando o jogo do Santos 2-0. E o Santos vira 3-2 no Morumbi, no domingo. Domingo de manhã. E nós íamos jogar terça-noite contra o Corinthians. E a gente não tinha de poupar jogador, esse negócio. Nós tínhamos um time. E jogava sempre o mesmo time. E saía um, entrava outro. Era a mesma coisa. E o Filipão falava muito isso. Tá cansado, quando morrer vai descansar bastante. Eu até levo esse bordão que ele fala e eu levo isso como treinador. E eu acho que isso é... O jogador, ele é guardado as devidas proporções, ele é um cavalo de corrida, é preparado para isso. Mas não, o cara é preparado para jogar quarta, domingo, quarta, sábado. Ele é preparado. E hoje é muito melhor, porque hoje é voo fretado. Não, nós tínhamos que ir para Buenos Aires, é voo de carreira. Jogar jogar lá contra o Peñarol e dormir às 2 da manhã e às 6 da manhã já acordar para às 8 estar no aeroporto para chegar na quinta-feira em São Paulo, já treinar quinta-feira à tarde e sábado ter jogo pelo Campeonato Paulista, pelo Campeonato Não tinha Brasileiro. jatinho, não? Não tinha nada disso. O jato foi na final. No final a gente foi de voo fretado. E o Mustafa Parmalat alugaram um voo da Gol pra gente ir. Então, assim, e aí, cara, a gente perde o jogo pro Santos. E aí nós entramos no vestiário, o Filipão enlouqueceu esse dia. Cara, ele xingou tanta gente, cara. Xingava mesmo? Xingava mesmo, assim, xingar, cara. Dizia assim, não, tem um time de cabaça, um time... Não de palavrão, Sim. assim, de chauanga, na filha da puta. Não, isso... Mas xingar, nós tínhamos um time de cabaça, só jogador experiente, nós estamos ganhando o jogo 2-0. Cara, ele literalmente entregou o cargo. Sério? Ninguém sabe disso. Olha, nunca tinha ouvido falar? Pergunta pro Paulo Jôni. O Paulo Jôni estava junto. Paulo, eu não sou mais o treinador. Esses jogadores não me representam. Na véspera do jogo contra o Corinthians? Isso. Depois do jogo. Depois do jogo no vestiário, no Morumbi. Então, depois do jogo do Santos? Do Santos. Sim. Então, antes do Corinthians. Não. No jogo do Corinthians na terça-noite. Que loucura. Não sou o treinador, vocês não me representam. Eu não tô aqui para passar vergonha, não tô aqui para brincar. Porque nós já perdemos o primeiro jogo pro Corinthians, nós vamos tomar 8 do Corinthians na terça. Cara, ele fez um circo, velho. Ele armou um terrorismo. Ele armou um clima hostil. Ele é muito inteligente. Não, o gringo é foda, ele é foda. Ele armou a confusão. Cara. E vocês? Cara, ele armou uma confusão. E vocês, jogadores? Cara, nós assim... Tá, mas e aí? Nós olhando pra um. Daí o Paulo, não, deixa o Filipão, ele tá nervoso, deixa ele embora. Cara, nós reunimos o time. Os caras mais... O César Sampaio, o Galeano, o Árcio, o Alex, o Pelezinho, o Galeano, o Asprila, o Marcão, o Sérgio, Alex, né? o Roque Júnior, os caras mais... O Árcio, seguinte, nós precisamos descansar. Então, como o jogo é de terça, vamos manter a concentração de domingo à noite no hotel. Nós precisamos de recuperar, velho. E remoer o que nós sofremos hoje. Ninguém acredita em nós. O Brasil... É verdade. Cara, nós vamos pegar terça-feira, 80 mil pessoas tinha no Morumbi. Era 70 mil corintianos e 10 mil palmeirenses. Ninguém acredita em nós. Tá? Então, assim, só que se nós passar pelo Corinthians, nós podemos andar pelado em São Paulo. Cara, nós não precisamos nem ganhar o título. Porque o título é agora contra o Corinthians. Porque em 99 já tinha tirado o Corinthians. Nos pênaltis. E tirar de novo, bom... Cara, e o Filipão, então... E o Filipão não apareceu no domingo. Olha. Na concentração. Nós treinamos domingo... Não apareceu domingo à noite na concentração, não veio. Ele não apareceu na segunda-feira de manhã. No CT. Que loucura. Segunda-feira à tarde ele apareceu. Daí ele deu aquela dura. Que ninguém cuspe na cara do Marcelinho, ninguém dá um soco no Rincon, ninguém atropela ninguém, porque papapá, porque... Não, então, não, pera só um pouquinho. Nesse dia eu tava... Isso, tu tava lá? Eu tava lá. E aí a Adriana Bittar, ela colocou o microfone da Globo e aí pegou o Filipão falando tudo isso. Falou, tem que dar dedada no Edilson, tem que dar... Não, tem que cuspir. Tem que cuspir, então... Tem que ter raiva dessa porra do Corinthians. Tudo isso. Não, falou tudo isso. Você, então, quer dizer, eu já vi alguns boatos. Você acha que foi armação? Ele fez pra gente ouvir aquilo? Fez. Depois eu vou lhe contar por quê. Ele mandou abrir as janelas.
A nossa janela do vestiário nunca estava aberta. Porque ele falava alto. E aquele dia me chamou a atenção, que as janelas estavam todas abertas. E a menina enfiou o microfone. Isso. Não todos. Botaram a câmera. Tava do lado. Não conseguiram ver a imagem. Mas a voz do... Bom, o Filipão fala alto pra caramba. Sim. Então... Não tinha como. Passou no Jornal Nacional, passou em todo lugar. Não, William Bonner. Imagina hoje, excitando a violência. Imagina hoje os direitos humanos. Pô, ia ser uma confusão do cara. Pô, dá dedada no Edilson. Pô, eu gosto pela cara do Marcelinho. Se não dá um soco na cara do Ricou. Uma loucura. Imagina. Você não dá uma cotovelada no Luizão. Imagina, cara. Era um negócio... Ele fez isso por quê, já? Não sei. Depois ele vai te explicar por que ele fez. Aí, fomos pro jogo e tal. Falei, fomos pra esse jogo. Aí, tal... Chegamos na pré-eleição, ele não falou nada. Ele falou, o time que joga é esse aqui, vocês já sabem qual é o time. Nós já sabíamos o time. Eu só quero não passar vergonha aí hoje. Ele falou, só isso que eu quero. Vergonha nós passamos no domingo. Tá? Agora eu confio em vocês. Aí ele já mudou. Sabe? O Filipão era assim. O Filipão era aquele cara, e é esse cara, de dar um cascudo e um carinho. Um carinho e um cascudo. Ele não é só cascudo e não é só carinho. Ele é os dois. Depende o momento. E ele te instiga, ele mexe com o teu emocional, né? Ele mexe com a tua psicologia. Entendeu? Porque ele era um cara que comprava briga pra gente. Né? Nós tínhamos o melhor bicho. O melhor bicho era o nosso. Porque ele brigava por Ele brigava. Entendeu? O bicho era 100, ele falava, não, é 500. Tá? Não, é isso. Cara, ele era um cara... o salário não atrasava um dia. Tu não se preocupava. A estrutura era melhor que tinha naquele momento. Então, cara, ele era um cara assim que brigava pelo jogador, literalmente. Ele falava assim, eu sentei aí 18, 19 anos como jogador. Eu entro no vestiário, eu sinto o cheiro do vestiário, se tá bom ou não tá bom. Cara, o nosso time, os caras não... Nós tava com sangue nos olhos aquele dia. Sabe? Mas o mais engraçado foi que eu entro no quarto do Marcão e do Serjão. E eu ficava eu e o César Sampaio no quarto. Fiquei eu e o César Sampaio, eu e o Alex ficava também. Mas era mais, esse dia acho que era eu e o César Sampaio. E o César Sampaio era muito engraçado, que ele acordava de manhã, ia lá, comprava o jornal Lance, daí ele trazia pro quarto, daí ele lia, pá, tá. E eu digo, e aí, Sampaio, como é que tá o lance? Tá tudo corintiano. E eu digo, tá, como é que tá a aposta? Como é que tá, o que eles estão falando? 10 contra 1. 10 corintiano contra 1 palmeirense. Todo mundo, cara. Não precisa nem jogar o jogo. E aquela confusão e tal. Daí eu lembro que de manhã cedo, na terça-feira, eu entrei ao vivo no programa da Ana Maria Braga. E a Ana Maria Braga é palmeirense. Sim. E o Louro José era corintiano. Pô, é a confusão do cara. Aí o Luizão entrou do outro lado e tal, pra promover o jogo, aquela coisa toda. E aí, fomos pra... E aí eu entro no quarto do Marcão. Cara, entrei no quarto do Marcão. Uma fumaceira, velho. Tipo, puta que pariu, cara. Parecia um cassino, meu. Ó, batia uns 20 tocos de cigarro, mais ou menos. E aquele plaza, lembra aquele plaza longo? Longo, sim, nossa, azul. Forte pra caralho. Ele e o Sérgio, fumando e tal. Eu digo, pô, Sérgio, temos que fumar, a pressão tá muito grande. Marcão, não dá, velho. Não aguento, meu. Pô, Marcão, tá de sacanagem, Marcão. Porra. Para, hoje nós somos goleiro, vocês têm que correr, velho. E hoje já tem que correr pra caralho. Tá, aí fomos pro jogo, chegamos no Morumbi. E pra chegar no Morumbi, rapaz do céu, demoramos 1 hora e pouco, cara. Chegamos 40 minutos antes do jogo. Não tinha como. Tanta gente. Sim. Era só corintiano. Cara, era 70 mil corintianos. E aí chegamos no jogo, entramos no Morumbi, lotado. O Corinthians tinha feito uma promoção que eu nunca tinha visto isso. A torcida do Corinthians fez. Ela levou 70 mil apitos. 70 mil apitos. Que loucura. Então, quando a bola ia pro Palmeiras, ela apitava. 70 mil apitos no Morumbi. E quando a bola vinha pro Corinthians, ela... silêncio. Vinha pro Palmeiras. Cara, não dava pra tu falar. Tu não conseguia... Era só por gesto. Era um negócio... Cara, a torcida do Corinthians fez esse negócio. Um negócio... Sabe? E aí, porque era o mando do Corinthians. Né? Tinha sido Palmeiras e Corinthians, agora era Corinthians e Palmeiras. E aí, 10 mil palmeirenses. Cara, foi 10 mil guerreiros lá palmeirenses, que só esses caras acreditavam que eles iam ganhar o jogo. E aí eu entro no vestiário, e aí tinha uma mania da gente pesar.
né? O Pacheco, que era o preparador físico, junto com o Paixão, pesava a gente, sabe, antes do jogo. Aquela mania, tá pesado. Cara, eu nunca esqueci. O Marcão foi pesar na minha frente. E o Marcão subiu na balança. O peso do Marcão, acho que era 90, ele tava perdendo 100. Deu o Pacheco, pô, Marcão, tu tá pesando 100 quilos. Teu peso é 90. 10 quilos ele tava acima do peso. Nossa. Aí o Marcão falou assim, ô Pacheco, fica tranquilo que hoje eu vou bem na bola rasteira. e o pênalti que ele pegou foi no chão. Aquele jogo o Marcão tava uns 10 quilos acima do peso. Que loucura isso. Fomos pro jogo, aquecemos lá dentro do campo. Tomamos uma vaia, cara. O Corinthians cresceu no vestiário, nós já vamos entrar. O Filipão, já vamos entrar por causa dos apitos, que não sei o quê. O Filipão já queria... Começou o jogo. O jogo foi uma... Cara, o jogo foi uma guerra. Uma guerra de futebol. Sabe, os dois times se respeitando, mas, cara... Quando tu podia deixar o braço, tu deixava. Quando tu podia deixar a sola, tu deixava. Quando tu podia pisar na mão, tu pisava. Eu arranquei uma corrente do Fábio Luciano. O Fábio Luciano jogava com a correntinha. Eu falei, deixa ele vir na área aqui com essa correntinha. E a primeira bola eu na corrente dele, joguei no chão e ele ficou procurando a corrente. Já esqueceu do jogo. Tá? Pô, louco, confusão. Cara. Pô, discutir com o Edu. Cara, putz, o Rincon. Cara, jogo... Moral da história, tá. Ganhamos o jogo 3-2. Não, moral da história, gol de Galeano de cabeça. O que é aquilo? Não, assim, fizemos 1-0. Uhum. O Corinthians virou 2-1. Sim. Acabou o primeiro tempo 2-1, cara. E o empate era do Corinthians. Só que o Corinthians sentou no resultado. Falou assim, os caras não... Cara... E não pisou na nossa cabeça. É o que a gente... E o Filipão, nós vamos levantar. Pisa na nossa cabeça e esfrega. Porque se nós levantar, nós vamos pegar na garganta de vocês. Já era. E dito e feito, nós 2-2. Aí o Filipão pegou e tirou, deixou atrás eu, o Galeano e o Roque Júnior. Só 3. E o resto... O Júnior era ponta esquerda, meia esquerda. Já foi o Arce... Os caras estavam tudo na frente, entendeu? Os caras estavam tudo na frente já jogando. Entendeu? Deixou 3 atrás e o resto... Finalzinho do jogo, uma falta lateral. E nós era muito forte na bola aérea, porque nós treinávamos muito a bola aérea. E nós tínhamos bons cabeceadores. E tinha o Alex, o Pelezinho, que batia muito bem na bola. O Pelezinho bateu uma bola entre o goleiro e a defesa entrando. E a gente briga, voadora. A bola passa assim por mim. Passa pelo Fábio Luciano. E o Adilson e o Galeano brigando na trave. O Dida, o goleiro. E o Galeano tum pra dentro. 3-2, cara. Vai pros pênaltis. Aí 1-1, 2-2, 3-3, 4-3. Bate nós 5-4. Quinto pênalti, Marcelinho. Aí eu falei, meu Deus do céu. O Marcão 10 quilos acima do peso. 2 carteiras de plaza, ele e o Sergião fumaram. Cara, rapaz, o Marcão pega o pênalti. Se adiantou, tal. E o Marcelinho bateu forte pra caralho. Mas foi uma defesa do caramba. Qual que foi a tua reação? A sua? A gente não sabia pra onde a gente ia correr. Tu não sabia. É num estado de êxtase, assim, Cara, ali nós ganhamos o título. Literalmente. Ganhamos o título. Porque a festa foi tão grande. Cara, foi uma decepção, assim, em São Paulo. Porque o Corinthians nunca tinha ganho a Libertadores. Isso, e o Corinthians nunca tinha chegado. Nunca. E perder 2 anos seguidos. E em 99, o Palmeiras agora vai ser bi. Cara, então assim, foi um negócio, sabe? E pra gente... Pra mim, eu lembro, eu vim pra cá que eu tinha que chegar na final. Que era eu tinha um acordo com o Filipão. O Filipão tinha um acordo com o Maurício Tanzi. Sabe, era muita coisa, cara. Foi uma alegria, assim. A gente entrou no vestiário, foi um negócio assim. Aí nós reunimos. Pra fechar. Aquela festa e tal. Aí o Asprila... profe, agora vamos cenar na minha casa, tem um jantar lá, churrasco, tomar uma cervejinha, porque a pressão tá muito grande. E aí o Asprila morava numa casa no Pacaembu, e aí a gente foi pra lá, tinha um churrasco, né? Já tinha deixado um churrasco pronto, pra te ver como a gente sabia que a gente ia ganhar o jogo. Um churrasco pra comemorar só nós, a comissão técnica, jogadores, tá. E aí o Asprila falou isso, não, agora vamos lá, que tem um churrasco na minha casa, tomar um vinho, tomar uma cerveja, e aí vamos pensar no Boca a partir da manhã. E aí o Filipão falou, daí ele disse, olha, o que eu queria dizer pra vocês é que o Brasil só faltou me enforcar em praça pública.
Jornal Nacional, William Bonner, essa coisa toda, papapá. Eu fiz tudo aquilo para mexer com o brilho de vocês. E hoje vocês foram os guerreiros que eu sempre esperei que vocês fossem. Eu sabia que eu tinha um time de soldados, um time de macho, um time de homem pra caramba. Um time que literalmente vestisse a camisa do Palmeiras e sabia o que é isso aqui. E sabia ter raiva da porra do Corinthians. Nós temos que ter raiva da porra. E o que eu fiz lá, naquele dia, foi tudo armado. Eu mandei abrir a janela pra imprensa escutar, porque essa imprensa é tudo corintiano. Sabe, ele fazia o... Cara, ele falou assim, eu fiz aquilo pra mexer nos brilhos de vocês. E só por isso que nós ganhamos. Ah, para, Filipão, porra. Pô, aí nós começamos, sabe? E a final? Aí, o que aconteceu? Aí deixa eu te contar, que eu acho que é legal isso. Nós fomos pra janta lá na casa do Asprila. E aí eu saí de lá às 5 da manhã, eu e o Serjão. Nós morávamos ali na Perdiz, 5h30 da manhã mais ou menos. 5 da manhã, sabe quem chega lá? Na festa? Vampeta. Você tá brincando? Festa do Palmeiras? Ele tá... Porque a gente era muito amigo. Tá. A gente era muito, sabe? A gente tinha um respeito. O Rincon, o Felipe, o Rincon, o Vampeta, o Luizão, o Edilson, o Marcelinho. Nós tínhamos uma loja de carro ali nas Perdizes do Sardinha. E ali nós comprávamos carro. E aí era metade do jogador do Corinthians e a metade do Palmeiras. Isso vocês não querem falar da Terra Brasil. Isso para não falar da Terra Brasil. Isso, Terra Brasil nós íamos direto. Cabral, nós íamos direto. Cara, a gente se pegava no jogo. Mas fora do jogo, a gente tinha um respeito pelos caras. Não tinha confusão. Eu não queria brigar, mas dentro do jogo, o pau comia, velho. Tá? E o Vampeta era um cara muito querido com nós, com os jogadores do Palmeiras. Ele tem um carisma. Cara. E aí ele, porra! Se fuder, caralho. Chegamos agora, só cheguei agora. Mas por que, Vampeta? Só agora consegui sair do Morumbi. A Gaviões quebrou tudo lá, queria matar todo mundo. Queria matar eu, o Rincon, o Marcelinho Paulista, o Marcelinho Carioca, queria matar todo mundo. Pô, os caras invadiram o vestiário. É verdade. Queriam matar o Marcelinho Carioca, porque perdeu o pênalti. Tá, cara, daí a gente foi pra final com o Boca. Daí... Aí a gente tirou um peso das costas também. Talvez aliviou um pouco demais? Eu acho que sim. Mas assim, pegou dois times muito parecidos. Com dois treinadores muito parecidos. Né? Era o Bianchi, se eu não me engano. Sim. O Bianchi e o Filipão. Tá? E pra mim foi o jogo mais legal que eu joguei na minha vida foi Palmeiras e Boca na Bombonera, 2000, a final. Tinha 80 mil pessoas na Bombonera. Maradona tira a camisa e começa a girar. E lá o clima é inacreditável. Aquilo lá é o inferno. E o time do Boca, pra mim, foi um dos melhores Bocas que eu vi naquele tempo. Córdoba, Ibarra, Arrua Barrena, Bermudes, Samuel e Arrua Barrena. Os dois volantes, Bataglia e Sierna, Riquelme, Gustavo Esqueloto, Palermo, Barijo e o outro irmão o Guilherme Esqueloto. Esse era o time. Schiave. O time dos caras... Entendeu? Então pegou dois times assim, pesado... Cara, e a gente tava em casa. Jogar um jogo daqueles. Aí nós chegamos em Buenos Aires. E aí eu nunca vou esquecer que o Mancuso jogou no Palmeiras. Sim. O Mancuso é muito meu amigo. A gente tem uma relação legal assim. A gente se respeita bastante. Aí o Mancuso foi lá no hotel. E aí ele chegou e disse: Argel, cuidado hoje aí com a arbitragem. Que os caras estão de olho em você no Palermo. Porque os caras acham que você é muito pavio curto. E o Palermo também. E vocês dois vão jogar hoje, vai estralar aí. Então cuidado. Cuidado com a arbitragem. Para os caras não... Que eles vão tentar te expulsar. E naquela altura, o exame antidope, você escolhia dois atletas. Um era sorteio e o outro era indicado. O Palmeiras indicou o Riquelme e o Boca indicou eu. Não sei porquê, né? Então. Aí fomos pro jogo. Pô, cara, quando a gente entrou no estádio, foi um negócio assim... Parecia que a gente estava entrando num coliseu, Rimoli. Sabe, tu olha o filme aquele dos gladiadores, é essa sensação que eu tinha. E a Bombonera? É assim, é um coliseu, né? Cara, nós sentíamos gladiador, sabe? Com o Filipão e o Filipão. E aqui hoje nós vamos se pegar e tiver que brigar com o Bianchi, tiver que sair na mão, eu saio com ele também, não tem problema. E se eles quiserem a briga, não tem mais macho. Bom, sabe? Só que os caras também tinham um respeito muito grande por nós. Sabe, eles sabiam que era peso pesado. O nosso time só ganhou do Corinthians. Tecnicamente, o time do Corinthians era muito melhor que o nosso. Só que o nosso time tinha isso.
Era um time competitivo, era um time encardido, era um time com sangue nos olhos. Era um time literalmente com a faca no dente. Sabe? Era um time do Tropa de Elite. Nós não tínhamos um time, nós tínhamos Tropa de Elite. E nós tínhamos um cara que era o Capitão Nascimento, que era o Filipão. Então essa era a nossa diferença. E o Corinthians tinha um time tecnicamente muito bom, mas tinha um treinador mais tranquilo, que era o Oswaldo Oliveira, aquele cara mais macio, que não era da guerra. O Filipão, ele proporcionava a guerra, o ambiente hostil, porque aquilo lá, ele fazia um complô que estava todo mundo contra ele, que a imprensa estava contra ele. Aquilo lá alimentava ele. Aquilo que conseguia alimentar o Filipão e automaticamente alimentava eu, o Galeano, que era desses perfil também. Que já, o Marcão, o próprio César Sampaio, que eram os caras já, entendeu? Que já incendiava. E os 2 jogos, você acha que foi justa a vitória do Boca? Eu acho que foi muito equilibrado os 2 jogos. Tá? Os dois jogos, nós saímos perdendo 1-0, gol do Arroba Barreno, lateral esquerdo. Sim. Depois peguei ele lá na Espanha, no Vila Real. E aí eles fizeram 1-0, nós empatamos com pena, 1-1. Eles fizeram 2-1 com o Arroba Barrena e nós fizemos 2-2. Mas nós fizemos uma grande partida. Nesse jogo eu fiz uma das maiores partidas da minha vida. Porque marcar o Palermo não era fácil. O Palermo era um cara de 1,94m, forte, cavalo. E ele foi muito leal comigo nos 2 jogos. Lá e aqui, mas eu estava muito concentrado nesses 2 jogos. Eu não escutava o que se passava dentro do jogo, o que se passava na arquibancada. Não dá, eu foquei assim tanto no jogo, no Palermo, e eu consegui engolir ele no primeiro jogo, engoli ele também no segundo jogo, mas principalmente no primeiro jogo lá, porque jogou ele e depois entrou o Barrijo, que também, né, um barbudão, assim, um cara, porra, um cara também chato, mas também consegui neutralizar eles. Eu e o Roque Júnior, né? Também não. A gente conseguiu jogar. O Marcão foi bem, o Arce bem, o Júnior bem. O nosso time, assim, o Galeano e o César Sampaio. O que aconteceu? O craque do time do Boca era o Riquelme. Sim. Ele foi neutralizado pelo Galeano e o César Sampaio. E o craque do Palmeiras era o Alex. O Alex não tocou na bola. Os caras marcaram muito. O Serra nesse batalha, cara, eles bateram, eles não deixaram o Alex jogar. Não conseguiu jogar. E aí o jogo foi 2-2. Né? Mas a gente conseguiu um grande resultado. Por quê? Porque agora nós íamos jogar em casa. Só que tu faz 2 gols na casa do adversário e tu não leva uma vantagem nenhuma. Mas tudo que é combinado não é caro. Isso foi combinado com os presidentes de clubes. Sim. E aí a gente voltou, a gente foi de voo fretado, né, com a Parmalat. Com o Palmeiras, Mustafa, a Parmalat toda. Voltamos. E aí viemos pro jogo no Morumbi. Por quê? Porque nós queríamos trazer o jogo pro Parque Antártica. Só que o Parque Antártica não tinha capacidade. Tinha que ter mais de 40 mil pessoas para abrigar uma final da Libertadores. E o Boca fez pressão também, né? Lógico. O Boca queria jogar na Bamboneira. Queria jogar no Morumbi. Por quê? O quê? Porque o Morumbi era parecido com o estádio do River. Mais afastado, não tinha pressão. E jogar no Parque Antártica ia ser um inferno. Né? Sim. Então os caras sabiam, né? E que ia ser uma coisa diferente. E aí a gente veio pro jogo, e aí foi um jogo truncado, um jogo muito, muito guerreado, né? Poucas chances. O Boca fez um gol, e aí estava impedido. Nós tivemos uma outra chance, eu cabecei uma bola, o cara tirou em cima da linha. Deu 0-0. E aí os pênaltis. Novamente o Riquelme não tocou na bola. Né? No ano 2000 ele não tocou na bola. Em 2001 depois ele fez 2 gols, classificou o Boca. Sim. Mas em 2000 ele não tocou na bola também. Também o Riquelme foi escolhido pro DOP. Eu de novo fui escolhido no DOP. Tanto que a gente chegou depois do jogo, entrei no DOP e eu chorava muito. Tava muito, muito, muito chateado, muito triste. Porque eu queria ganhar esse título. Eu queria voltar ao Japão, em Tóquio, e jogar o Campeonato Mundial. Jogar no mesmo estádio que eu joguei lá no Verde Kawasaki, era Kokuritsu em Tóquio. E eu larguei a Champions League para vir para Libertadores. Então, não, eu lembro você eu queria ganhar esse título com o Filipão, com o Palmeiras. Cara, eu chorei muito. Foi assim, eu fiquei uns 4, 5 dias assim, muito mal, sabe?
Muito mal. E eu lembro que eu entrei para fazer o exame antidoping e eu chorava. E aí tava no exame antidoping junto comigo o Riquelme, que foi escolhido novamente, nós tínhamos sido escolhido novo, e tava o Samuel, o zagueiro. E o Samuel tava sendo vendido para Roma, tava indo para Roma. E aí ele falou assim, tranquilo, futebol, tal, podia ganhar vocês, podia ganhar nós, é pênalti, tal. Que legal isso. Os caras foram... Mas existia um respeito muito grande, Sim. sabe? Existia um... O Filipão respeitava o Bianchi respeitava o Filipão, o Palmeiras respeitava o Boca respeitava o Palmeiras. Os jogadores se respeitaram, sabe? Não teve... Sabe? Não... Claro que sobrava um cotovelo, claro que sobrava um soco, sobrava uma dividida mais áspera, sobrava uma sola. Dentro do campo. Dentro do campo. Mas acabava ali. Sabe? E aí a gente acabou perdendo o título. E o Boca foi no Mundial e ganhou do Real Madrid. Com assistência do Riquelme e 2 gols do Palermo. Então tá bem claro. Agora vou pegar um personagem que é muito mais importante nessa entrevista. Argel, vamos falar só de você agora. Então, o seu pai queria que você fosse jogador de futebol. Aí você vai fazer teste, lógico, no Grêmio. Sim. Você vai e fica dois meses no Grêmio. 2 meses. Por que você não foi aprovado no Grêmio? Se a família era gremista, ao que consta, tem foto tua também da camisa do Grêmio. O que aconteceu? Na verdade foi assim, o meu pai sempre foi gremista. Mas seu pai fazia o quê? Desculpa. Meu pai era mecânico. Né? Sua mãe? Minha mãe era faxineira, trabalhava numa empresa. Como é que vocês eram de grana? Cara, difícil. Meu pai... torneiro mecânico, minha mãe faxineira. Quantos irmãos? Eu tinha uma irmã de acidente. Então eu vou contar um pouquinho minha história rapidamente. Tá. Né? Eu perdi um acidente. Eu tinha uma irmã muito querida, que hoje ela está com 55 anos mais ou menos. Eu perdi ela num acidente de carro. Ela tinha 17 anos. Acabou falecendo num acidente de carro com o namorado dela. E isso já foi um baque para nós. E nós tínhamos uma vida muito humilde. Nós morávamos numa casa de 2 quartos. Eu dormia na beliche. E a minha irmã... E por que meu pai e minha mãe... Porque o futebol era a única salvação. Seu pai viu que você tinha talento? Meu pai foi o propulsor de tudo que aconteceu. Se não fosse o Argemiro Fux, eu não seria nada no futebol. Eu devo tudo ao meu pai. Primeiro ao meu pai, que foi o propulsor de tudo que aconteceu na minha vida como jogador e como treinador. Mas como é que ele viu que tu tinha talento? Meu pai era um visionário. Meu pai, ele falava assim, não, tu vai jogar no Grêmio, tu vai jogar na seleção brasileira, tu vai jogar na Europa, tu é um craque. Eu digo, cara, só ele que fala que é o craque. Todo mundo fala que eu sou ruim. Eu digo, pô, mas ele... Sabe? E aí uma hora ele falou tanto que eu comecei a acreditar. Só que eu era muito novo. Quantos anos? Eu tinha 10 anos, 11 anos. Eu jogava com os caras com 17, 18. Mas sempre personalidade forte, personalidade guerreiro, e tal, isso e tal. E aí eu fui pro fazer um teste no Grêmio. Ele falou assim, eu vou te levar no Grêmio. Vai jogar de quê? Pra jogar de zagueiro. Eu já era zagueiro. E aí eu fui pro Grêmio. Falei, porque tu vai jogar no Grêmio, que não sei o quê. Eu não era muito de Grêmio, nem internacional. Eu gostava de futebol. Eu gostava do Grêmio, eu gostava do Inter, eu gostava do Flamengo, eu gostava do São Paulo. Sabe, eu adorava, cara, ligar a Bandeirantes, TV preto e branco e assistir o Vasco e Flamengo. Januário de Oliveira. Tá lá o corpo estendido no chão. Imagina, cara. Pô, cara, tu vê aquele... Sabe? Tu vê aquele time do Flamengo jogar, Zico, Adílio, Nunes. Cara... Mas então, mas conta de ti. E aí eu peguei e fui pra fazer um teste no Grêmio. Aí eu fiquei 2 meses. Fui bem até no Grêmio, assim e tal. Por que você acha que você não ficou? Cara, eu não fiquei por causa da concentração. O Grêmio não quis pagar a concentração pra mim. Como assim? Não quis pagar? Eu morava embaixo da arquibancada. Sim. E eles falaram que eu tinha 14 anos. E com 14 anos não podia ficar lá. Porque eles não queriam ter jogadores de 14. Mas tinha 1 ou 2 lá. Tá? Então, cara, os caras não me queriam lá, sabe? Destino. Também. Isso. Cara, daí eu saí, me despedi dos caras, fui embora e tal. Com aquela tristeza, né? Aquela mágoa, aquela dor no coração. O que eu vou fazer? Adolescente ainda. O que eu vou fazer da minha vida? Aí eu vi uma faixa que diz assim lá no Estádio Olímpico, com o Grêmio do Grêmio estiver. Eu falei, cara, um dia eu vou voltar aqui contra esses caras. E eu vou pisar na cabeça desses caras. Porque, cara, esses caras aqui estão de sacanagem, cara, comigo. Os caras estão me mandando embora por causa de uma concentração, cara. Não sei o que é. E aí o treinador olhou pra mim assim, o treinador que eu nunca vou esquecer, o juiz Rui Canedo, um árbitro. Né? Ele falou assim, Argel, eles estão fazendo uma grande injustiça com você. Mas esse é o futebol, garoto. Vai... E ano que vem tu vai lá fazer um teste no Inter. Olha o que o cara falou, treinador. Que loucura. Aí eu voltei, tal. Comecei a trabalhar na empresa, no frigorífico, ganhar meu saláriozinho lá, salário mínimo.
Você fazia o que no frigorífico? Eu trabalhava no almoxerifado, de carregador. Eu ganhava um salário mínimo, ia dormir à meia-noite, acordava às 6 da manhã, trabalhava das 6h30 até 11h30 da manhã, 1h30 da tarde até as 5 da tarde, de segunda a sexta. E aí, uma vez por semana, eu jogava no time da empresa, eu já fui para jogar. Né? E aí, fiquei aqueles 8 meses trabalhando na empresa, ganhando meu saláriozinho, até para ajudar dentro de casa, para ajudar meu pai, ajudar minha mãe, eu ter meu dinheirinho também. Né? E o meu pai era contra. Meu pai não queria que eu trabalhasse. Porque ele queria que eu ficasse treinando. Eu falei, não, pai, eu tenho que trabalhar, eu quero comprar minhas coisas, eu não tenho dinheirinho para namorar, para ir numa festinha. Cara, não tenho nada. Pô, tô só dependendo do senhor. Eu falei, não, o senhor tem meu irmão aí que tem que sustentar, tem que sustentar a casa. Difícil. Eu morava numa situação, sabe, difícil. O dinheiro que meu pai e minha mãe ganhava dava para pagar as contas e deu. Ó, sobrou tanto, sobrou R$1, sobrou R$100. Sabe, dinheiro contado, cara. E o meu pai e minha mãe trabalhavam só de segunda a sexta. Entendeu? E, cara, muito difícil, vida difícil, sabe? Você vendo sua mãe trabalhar faxineira, cara, é pesado. É difícil. Entendeu? Porra, o carro caindo aos pedaços. Cara, aí tinha que vender o carro, dívida no banco, sabe? Usava sempre o limite do banco, sabe? Ficava sem pagar luz, sem pagar água, aquelas coisas, sabe? Eu tinha que esperar uma semana para poder fazer um rancho, porque fazer uma compra no supermercado, que não tinha recebido ainda. Essas coisas. Você prometeu para você mesmo eu falei, dar um jeito nisso. Eu falei, não, cara, eu vou... Aí eu trabalhei lá 8 meses, foi muito legal, né? E aí, final do ano, meu pai falou assim, pede as contas. Eu falei, mas por que pedir as contas? Ele falou, não, tu vai embora. Eu já não queria mais jogar. Eu já tinha arrumado uma namoradinha e tal, já tava... Meu pai, pô, tu quer namorado? Tu não sei o quê. Tu vai ser jogador de futebol, tu vai ter a mulher que tu quiser. Sabe, cara, meu pai era visionário. Eu disse, pai, como é que tu sabe disso? Não, é assim, as coisas vão acontecer. Sabe, cara, ele discutia comigo, ele me xingava. Mas ele fazia pro meu bem, cara. Mas tu joga? Eu falei, pô. E todo mundo, joga nada. O Fux é louco. Ele é do Grêmio, agora já é do Inter. Agora já quer levar o guri no Inter. Já foi no Grêmio, não deu certo, não vai dar certo de novo. Aí eu disse, pai, tu é gremista? Não, eu sou do Argel Futebol Clube. Eu quero que tu vai jogar. Se o Grêmio não quis você, tu vai pro Inter, tu vai jogar no Inter. E eu vou virar colorado. Já tô te avisando. Que loucura. Se você for pro Inter, primeiro Grenal, no profissional, eu rasgo a camisa do Grêmio e vou colocar a camisa do Inter e vou ser colorado. Pô, e a minha família é metade colorado, metade gremista. Você tá entendendo? Normal. Como era todo mundo lá no sul. Você pediu as contas e foi pra fazer o teste? Foi. Ele me levou. Cara, cheguei lá, tinha 300 moleques pra fazer o teste. Puta que pariu. Um areião do caramba. Aí eu treinei uns 20 minutos. O treinador seu, Abílio dos Reis. Aí eu conheci meu segundo pai, Abílio dos Reis. Falou assim, pô, Alemão, tu é bom, hein? Gostei de você. Cara, e as coisas aconteceram assim de uma rapidez tão grande que daí eu fiz o teste no Inter, passei, voltei pra casa, peguei minhas coisas, fui pra morar na concentração, entrei na concentração do Inter, tá? Cheguei no sub-15 do Inter, eu era o 5º zagueiro, em um mês eu já era titular absoluto do time. No mês seguinte veio o treinador da seleção brasileira, seu Antonino Oliveira, da seleção sub-15, convocou um zagueiro do Grêmio e disse assim, preciso mais um zagueiro, eu não quero atacante, não quero meia, já tá tudo convocado da seleção, goleiro. Eu preciso um zagueiro, um do Grêmio e um do Inter, pra ser político. E eu quero olhar o teu jogo aí. Aí eu olhei e disse, puta, esse alemão é pau ferro, hein? Esse alemão, puta que pariu, o bicho é... Cara, um mês depois eu tava sendo convocado pra seleção brasileira sub-15. Aí fui pra seleção e tal, fomos campeão sub-15 sul-americano no Paraguai. Aí conheci o Ian que me apresentou a minha esposa, que está até hoje comigo, a Tatiana Alba. Conheci meu sogro lá e tal. E aí foi um negócio assim, começamos a namorar, começamos a ficar juntos. Eu conheci minha esposa, ela tinha 13 anos. Hoje eu tenho 50 e ela 45. Olha o destino. Entendeu? Então, e o Ian que me apresentou e tal. Não, aí eu volto da seleção. E aí tinha um corte nessa seleção. Ele levou 25 jogadores e só podia levar 20. Então 5 jogadores era cortado. Ele não ia levar 4 zagueiros. Ele ia levar 3 zagueiros. O treinador levar pro Mundial? Não, pra Sul-Americano. Sul-Americano? Era o Júlio César Leal. Ah, sim. O treinador. Junto com o João Carlos, tal, entendeu? O Wendel, aquele pessoal.
E aí o que aconteceu? Ele cortou o zagueiro do Grêmio. Ficou eu e o zagueiro do Matsubara. Nós dois era o titular. E um outro zagueiro, o Ronaldo, que era o reserva do São Paulo. E aí fomos. Aí eu volto da seleção com a moral do caramba, imagina. Imagina. Sub-15. Eu chego em Porto Alegre, o meu diretor me pega e diz assim, Argel, como é que tu tá? Eu falei, não, tô bem. Daqui 2 dias tem Grenal. Eu falei, é tudo que eu queria. Jogar contra o Grêmio. E aí foi muito engraçado porque era o Beira-Rio e era o suplementar, tinha o campo. E aí era o Grenal. E à tarde era um feriado e à tarde ia ter o Grenal do profissional. E de manhã era o Grenal do Sub-15. Bom, então os jogadores do time principal do Inter, o treinador, o seu Enio, estavam tudo lá assistindo. Todo mundo vendo. Eu digo, esse é o jogo pra mim jogar. E os caras, quem é o cara que é o que veio da seleção agora, que chegou agora, o zagueiro? Os caras, esse aqui tá. E aí eu passo pelo diretor do Grêmio, e aí o diretor do Grêmio olha pra mim e não consegue olhar no meu olho. Ele reconhece? Reconhece. Claro que reconhece. E aí os caras do Grêmio, cara, como é que vocês mandaram esse cara embora, meu? E aí eu passei pelo diretor, olhei pro diretor e falei assim, vamos ver hoje se eu valho mais do que uma concentração. Nossa. Você não deixou barato? Não, aí, cara, foi 2-0 pra nós, eu atropelei esse jogo aí. Nossa senhora. Só não fiz gol, o resto eu fiz. Que sensação. Nossa senhora, foi um negócio... E aí começou... E aí as coisas assim, ó, aconteceram muito rapidamente. E aí daqui a pouco, com 17 anos, eu tava no profissional. E aí o meu pai, de torcedor do Grêmio, já virou colorado. Não, mas peraí. Não pula o Mundial, não. Não, daí nós fomos pro Mundial na Firenze, na Itália. Mas aí era Mundial de juvenil. Aí depois eu fui convocado pro Mundial de Júnior. Uau. Isso daí foi... Daí o treinador também era o Júlio César, em 93, na Austrália. Mas aí eu já tinha sido... Eu já estava no time principal do Inter, já tinha sido campeão da Copa do Brasil, já tinha participado do grupo, já 92. Tinha subido profissional. Aí meu pai já era... Meu pai andava na cidade com a faixa do Inter. Teve essa cena dele rasgar a camisa do Grêmio e colocar do Inter? Não, isso não. Mas não fez... Mas assim, ele andava... Cara, os amigos dele na cidade falaram, como é que tu era gremista? E agora tu só anda com a camisa do Inter, cara. E faixa do Inter, campeão. Ele disse, eu sou campeão gaúcho. Sou campeão da Copa do Brasil. Ele andava. Aqui, eu digo, meu filho. E tem mais. Essa porra do Grêmio que não quis ele também. Entendeu? Que eu queria, eu fiz de tudo. Só que a coisa não aconteceu. E olhar pros olhos do seu pai e ver o orgulho dele. Qual que é a sensação? Foi uma coisa fantástica. Daí ele falou uma coisa assim pra mim, que aí, quando eu cheguei no profissional com 17 anos. E com 18 para 19 anos, eu tive um choque muito grande. Eu perdi meu pai. Eu perdi meu pai. Com 18, 19 anos, eu perdi meu pai assassinado. Tá brincando? Moça, então eu já tinha 2 traumas. Eu tinha o trauma da minha irmã. Mas o que aconteceu com seu pai? Onde ele estava? O meu pai estava lá no meu bairro. Tá? E, cara, o meu pai virou uma celebridade na cidade. Imagina, eu jogando no profissional do Internacional. Santa Rosa. E aí nós morávamos no bairro, continuando morando no mesmo bairro. Só que a situação era diferente, eu já tinha condição, já tinha dado um carro pro meu pai. Pô, já tinha botado telefone em casa. Imagina, aqueles dois... Antes eu só falava com o orelhão, aí eu já tinha um telefone. Pô, já tinha sido campeão mundial de júnior, campeão da Copa do Brasil. Então, pô, eu já era o cara, entendeu? Imagina o meu pai. E isso, cara, queira ou não queira, isso dentro de uma cidade pequena, de 70 mil habitantes, cria... tem muita gente que gosta, mas tem outras pessoas que não gostam. Né? E o meu pai sempre foi da diretoria do bairro. E aí nós tínhamos um clube lá da igreja que a gente ia, né? Aí que nasceu esse catolicismo todo, a gente ia na igreja, aquele negócio todo, a melhor roupa, que a gente nunca tinha a melhor roupa, mas o quichute bom, o quichute mais novo, nós deixava pra botar, pra ir pra igreja. O bamba, aquele pra ir pra igreja, a camiseta da Erig e a jeans, calça coringa, pra ir pra igreja. Era o tênis que nós tinha, né? Hoje é fácil andar de Burberry, Louis Vuitton, né? Mas é que as pessoas não sabem que a gente andou de conga, de quichute, né? De bamba. E aí teve uma festa lá. E aí eu tipo, cara, eu tava bem jogando, tinha uma perceptiva, né? Eu tava indo, imagina, eu era capitão da seleção sub-23. Incrível. Eu tava cotado pra jogar as Olimpíadas de Atlanta. E cara, aí eu tô jogando, tava voando, e aí eu tenho uma lesão no meu joelho. Eu tive uma lesão no meu joelho. Tá? E aquele ano eu tinha sido uma das revelações do Campeonato Brasileiro, né? De 94, 95. Era uma das estrelas. Eu já era capitão do Inter, eu já era sabe?
Já tinha um know-how de... A seleção brasileira, eu tinha sido convocado para as de base, 75 convocações eu tinha para a seleção de base. Juvenil, júnior e a olímpica. Já tinha sido convocado pela seleção brasileira. Imagina, meu pai queria me ver jogar na seleção brasileira. Galvão Bueno narrando. Eu capitão lá contra o Chile, 5-0 Brasil e Chile. Pô, o time da seleção brasileira. Darley, Bruno Carvalho, eu, Gelson Baresi, André, do São Paulo. Sim, meio campo. Marcelinho, Juninho, Sávio, Amoroso, Souza do Corinthians. Que timaço. Pô, time... Sabe, a geração... Cara, mas era uma geração que nós já tínhamos ganhado o Mundial. Ian, Gian, nós tínhamos uma seleção que, cara, vinha... Excelente. Sabe, era um negócio diferenciado. E a festa? Como? E na festa, que você tava lá com seu pai? E aí, cara, meu pai... E aí eles faziam festa, jantar dançante, essas coisas e tal. Sim. Cara, daí deu uma confusão lá nesse dia. E um cara tava armado. Mas o que aconteceu? Cara, confusão. Todo mundo bebeu, todo mundo já tava assim, o cara puxou a arma. E o meu pai foi tomar a arma do cara. Ah, não era com ele? Cara, ele era da diretoria. Mas ele a situação era com ele? Sim, não era? Era com ele Uma também. discussão, tá. Com todo mundo. Mas, cara, a discussão, cara, acabou acontecendo. O cara deu 4 tiros. Entendeu? Acabou matando meu pai. Entendeu? Foi uma confusão do cara. E você? Cara, e aí eu tava em Porto Alegre. Eu tava com uma tala no meu joelho. E aí tu imagina, eu recebo uma ligação às 6 horas da manhã, mais ou menos 5 horas da manhã. Que eu tinha falado com meu pai às 8 da manhã, 7 da manhã. No outro dia, né? À noite. E o pai falou, eu tô indo no baile e tal. Eu falei, não, beleza. E, cara, daí eu fui pra... Aí o cara me liga, né, um amigo nosso lá, disse assim, ó, tem uma notícia difícil pra te dar já. Mas eu não vou fazer muito porque... Ele falou assim, ó, mataram o teu pai. Eu digo, como é que é? Não, mataram teu pai. Eu desliguei o telefone e comecei a rir. Eu falei, o cara tá de sacanagem comigo, pô. Eu falei, o cara tá de sacanagem comigo. Eu falei, não é possível, cara. Daí a minha mulher, eu já tinha minha mulher. Minha mulher já morava comigo, a Tati já morava comigo. Ela falou, já é um trote. Eu falei, não, eu vou ligar de novo. Liguei. Tocou o telefone, ninguém atendeu. Na minha casa. Aí eu não dormi mais. Daí eu liguei dali 1 hora, mais ou menos, já era 7 horas da manhã. Aí atendeu um outro amigo meu lá, um vizinho. Aí falou, Argel, deu um problema aí com teu pai e tal. Teu pai, infelizmente, veio a óbito, acabou falecendo. E meu pai tinha 46 anos. Nossa. Imagina. E aí, cara, daí eu, assim, é uma coisa que... Aí eu fui pra lá, tal, sabe? Mas é uma coisa que até hoje... Porque, cara, foi no meio dos amigos do meu pai. Então isso é uma coisa que eu não perdoo muito, sabe? Que as pessoas viram que a chapa esquentou, que tava todo mundo bêbado, que tava todo mundo passado, sabe? Podiam ter segurado, sabe? Não, sabe? Tirar o cara daqui, ver se o cara tava armado mesmo, como é que o cara entrou armado, sabe? Aquelas coisas. E aí isso me culpou um pouco, sabe? Eu fiquei um pouco chateado com o meu bairro, lá o bairro Vila Jardim Petrópolis. Ficou uma mágoa, assim, muito grande pra mim. Sabe? Porque o meu pai morreu no meio dos amigos dele. Entendeu? Então, cara, isso... As pessoas, os caras sabiam que ia dar problema. Entendeu? Então, acabou acontecendo essa tragédia. E aí, como eu já tinha a tragédia da minha irmã, e eu já estava no profissional, já tinha uma condição legal, eu fui lá e peguei minha mãe, que a minha mãe que precisava de mim muito mais no momento. Imagina, perder uma filha e perder o pai, e perder o marido, né? E aí eu tinha o meu irmão, que tinha 12 anos, que era 11 anos, que era um garoto, não sabia nada, ele brincava. E eu trouxe eles para Porto Alegre. E Adel, só uma coisa, você acha que, de alguma maneira, você entende muito mais o Adriano do que as grandes pessoas, do que o resto das pessoas, por exemplo? Que ele estava começando a carreira dele a subir, a crescer, de repente ele perde o pai, que era o grande apoio dele. Teoricamente, assim, lógico que cada um tem sua formação. Pode ter um desvio? Pode. Vai depender da pessoa, Rímulo. Claro que pode. Como é que você teve força, Adel? Eu busquei forças de espírito, eu busquei força na fé, busquei força em Deus. Eu busquei força no que eu acreditava. Porque é pra pirar, né? Eu busquei força em dar tudo pra minha mãe o que minha mãe merece. Hoje minha mãe tem uma vida de rainha. Você focou nela? Nela e na sua família? No meu irmão.
Eu falei, cara, meu pai queria que meu irmão fosse jogador, eu vou tentar ser jogador, se não der, ele vai estudar, vai ser médico, vai ser algum... Hoje ele é médico, cardiologista. O futebol formou ele, hoje eu dei uma vida fantástica pra minha mãe. De financeiro, de tudo. E aí eu foquei no futebol. Eu falei assim, bom, agora... Por ele, por eu digo, agora família, é por ele, tudo. agora é pela minha mãe, é pro meu pai, pela minha irmã, pelo meu irmão, é pela minha mãe, é pela minha esposa, é pela minha mulher. Cara, hoje, agora daqui pra frente, quem passar na minha frente eu vou derrubar. E eu não vou ter dó. Isso me deu uma fúria dentro de mim. Eu digo, ninguém vai passar por cima de mim. Ninguém vai fazer o que eu não quero. Eu vou ser justo com todo mundo. Eu não vou roubar ninguém, eu não vou trapacear ninguém. Agora, não se atravessa na minha frente, porque senão eu vou passar e não vou ter dó. E aí foi isso que aconteceu. Aí eu tava já na seleção, aí eu voltei em um mês e aí eu fui vendido pro Japão. E aí a mesma coisa, o presidente não queria me vender. Porque você já tinha propostas para outros clubes. Eu tinha uma proposta do México, eu tinha uma proposta da Alemanha. Por que você quis ir pro Japão? Porque a proposta financeiramente era boa. E eu precisava de dinheiro. E aí você falou, não... Eu morava numa cobertura em Porto Alegre, que tava... que eu tinha pagado 200 mil na cobertura, eu tinha pagado só 15 mil. Entendo. Então eu tinha que dar reforço, eu tinha que dar isso, eu tinha que deixar uma grana pra minha mãe, eu tinha que... Sabe? O que eu fiz? E eu fui pro Japão depois de 3 meses que aconteceu isso com meu pai. Nossa. Eu deixei minha mãe, meu irmão em Porto Alegre. Falei, mãe, eu só volto daqui a 1 ano. Aí eu recebi um dinheiro, os caras me deram uma grana lá. Você também enfrentou a diretoria, quero ir. Sim, eu quero ir e vou e acabou. Eu preciso ir. Aí eles entenderam também. Que eu tinha proposta pra ser vendido. Eu digo, não, cara, agora vocês vão me vender. Eu tô precisando de dinheiro. Ou vocês vão me pagar o que eles... O Japão me ofereceu 50 mil dólares. Eu ganhava 10 mil cruzeiros novos. Tu tá entendendo? Eu falei, é minha independência. Eu vou ser vendido. Eu vou ganhar mais 300 mil dólares de 15% da negociação. Pô, eu quitei meu apartamento. Eu saí de... A primeira coisa que eu fiz, fui lá e quitei minha cobertura. Eu devia 190 mil, tá aqui. Deixei mais um dinheiro pra minha mãe. Ó, mãe, esse dinheiro aqui a senhora vai viver até 1 ano. Daqui 1 ano eu volto. E aí falar por telefone. Ou fax. Não tinha vídeo, chamada, não tinha nada disso. E aí cheguei no Japão. E aí fiquei 2 anos no Verde Kawasaki. Porque você assumiu a família pra você. Claro. Sou eu. Porque a partir daquele momento eu falei, cara, eu vou jogar por eles. Eu não vou... Eu podia ter me metido com droga. Eu podia ter mandado matar o cara que matou meu pai. O cara ficou 3, 4 anos e saiu. O cara não tinha antecedentes criminais, o cara não tinha nada, o cara tinha aquelas coisas. Aqui no Brasil, aqui no Brasil sabe como é que é. O cara mata, tá solto. Daí o cara rouba um pacote de bolacha no mercado, ele pega 15 anos. Esse é o Brasil. E aí, cara, eu falei assim, não, eu vou cuidar da minha família, porque o meu pai sempre falava isso, ele disse, um dia eu não vou estar. Ele falava isso direto pra mim. Um dia eu não vou estar e tu vai cuidar da tua mãe. E aí ele sempre falava, nega, fica tranquilo que o Argel sempre vai te cuidar, não vai te deixar faltar nada. E ele vai longe. Ele vai voar longe. Ele vai longe, ele vai jogar na Europa. Ele vai jogar na Europa, ele vai jogar no São Paulo. Ele falava. Ele gostava muito de São Paulo também. Ele falava, mas ele vai jogar na Europa. Eu vejo ele na Europa, jogando na Europa. Imagina. Minha carreira foi 18 anos, 10 foi na Europa. Então ele profetizava. Meu pai foi o propulsor de tudo que aconteceu. Você correu atrás. Sim, claro. Eu usei esse drama familiar para me impulsionar, Rimoli. Para me dar o que eu queria. Para me dar o combustível. Quando eu tinha uma dor, quando eu tinha um problema no futebol, eu lembrava do meu pai e da minha irmã, da minha mãe, do meu irmão. Eu falava, cara... Sabe, quando eu perdi um jogo, eu remoía esse jogo. Eu ia treinar mais, cara. Eu ia fazer mais. Sabe? Então, assim... E aí a coisa, sabe... Deus me deu o dom de jogar futebol. Isso é um dom que você tem. Você tem que descobrir esse dom. Ninguém nasce sabendo, dom nenhum, tu tem que descobrir. E aí é aquilo, você tem que correr atrás. Não adianta ficar pedindo a Deus e sentar na cadeira, não, tu tem que correr atrás. Eu tenho 50 anos, Rimoli. Eu trabalho desde os 13. Desde os 13 anos eu trabalho. Eu nunca fiquei 1 ano sem trabalhar. São 18 anos como jogador profissional e 17 como treinador. Num trabalho que é de cobrança, de crítica, de elogio, de ganhar, de perder, de ser elogiado, de ser achincalhado, de estádio inteiro te xingar, de tudo que é nome. Mas é uma coisa que eu quis.
E o futebol deu tudo o que eu quis. Me deu fama, me deu dinheiro, me deu sucesso, continua me dando. Então, cara, pra mim a bola é santa. Eu tenho futebol como um patrimônio, assim, sabe? Eu dei tudo ao futebol, o futebol me deu tudo. Nós estamos kits. Hoje eu tenho 50 anos. Se eu tiver que viver longe do futebol, eu consigo viver longe do futebol. Eu vou fazer outra coisa. Eu vou passear com o meu cachorro, eu vou caminhar, vou tomar vinho, vou viajar, entendeu? Mas eu plantei isso. Eu vim lá de baixo, entendeu? Eu vim plantando 1 mais 1, cuidando 1 mais 1, fazendo bom investimento, sabe? Casei com a pessoa certa. Tô 33 anos com a mesma esposa. Tenho um filho de 22 anos que é mercado financeiro, um menino que de benção, que nunca me deu nada, sabe? Só me dá alegria. Minha filha tem 24 anos, só me dá alegria, vai se formar em psicologia, sabe? Tenho o meu cachorro, só tive um cachorro na vida, que é o Belo, não vou ter outro, entendeu? Pô, sabe? Então, assim, tudo que eu sempre quis, o futebol me deu. Então, Argel, analisando também com calma, para você entender, para as pessoas entenderem a sua fúria dentro de campo, mas você sempre foi uma pessoa muito leal, muito guerreiro. Porque você tinha um objetivo. Sim, claro. Eu tinha um passado. As pessoas falam de você, Ramo, sem saber o teu passado. É verdade. Ninguém sabia. Elas não sabem quantas vezes eu chorei. Não. Elas não sabem que eu poderia ter muito facilmente ser jogado nas drogas. Por exemplo, eu tive vários amigos no meu bairro que se envolveram com droga. Que hoje morreram. Mas vários. Não é um nem um, dois. Vários. Os caras morreram, foram traficar, morreram. O cara que nasceu comigo, que jogou bola comigo até os 12 anos, 13 anos. De pé descalço na rua. Entendeu? Então, eu tinha todos os problemas para cair na droga. Para cair no assalto, para ser bandido, para querer vingar o meu pai, para querer mandar matar o cara. Sim. Beleza, eu ia mandar matar o cara lá na minha cidade de Santa Rosa. Eu ia ficar refém de quem eu matei. O cara ia me extorquir a vida inteira. O cara ia me pedir 100, 200, 1 milhão, 2, e eu ia ter que dar. No momento que eu não dou, ele ia lá e me entregar. Só quem mandou matar o cara foi eu. Eu ia responder, eu ia acabar com a minha vida. Tu tá entendendo? Então eu sempre fui sanguíneo. A vida fez eu ser sanguíneo. A vida fez eu ser competitivo. As pessoas que falam, elas não conhecem, elas não sabem quem é o Argel Coração. Não. Você me conhece. Sim. Você me acompanhou no Santos. Um pouco. Sim, mas você me acompanhou no Santos. Sim. Você me acompanhou no Palmeiras. Você acompanhou minha vida como jogador, como treinador. Cara, eu sou o Argel em estado puro. O que eu tiver que falar, eu vou falar. Eu tenho a minha conduta, eu tenho a minha diretriz. Eu tenho a minha opinião. Eu não vou agradar ninguém. Eu não quero saber se é de política ou se não é, ou se é de direita, ou se é esquerda, ou se é vermelho, ou se é azul, ou se é branco, ou amarelo, ou é preto. Não, eu tenho a minha opinião, acabou. E eu vou falar, e eu vou ter a minha opinião. E aí, mas não tá bom, questão de interpretação também as pessoas. Só que as pessoas não sabem o que é chegar. Porque jogar futebol, Rímulo, é muito fácil. O duro no futebol, sabe o que é? Você administrar o futebol. Administrar mãe, pai, tragédias familiares, administrar sogro, sogra, filhos, namorada, esposa, filhos irmão da tua esposa, irmão do teu irmão. Cara, é todo mundo. O jogador de futebol, a sociedade obriga a ele ganhar. O cara hoje joga no Corinthians, no Palmeiras, ganha 1 milhão. Ele tem que ajudar o companheiro, tem que ajudar o irmão dele a ter uma vida boa também que nem ele tem. Porque a sociedade cobra. Eu tenho amigo meu que é médico e o irmão dele trabalha no posto de frentista. E ele nunca ajudou, cada um tem correu atrás. Só que hoje você vê pais, mães indo em programa de televisão cobrando que o filho não tá pagando a pensão para eles. A gente vê isso. É verdade. E a sociedade, mas peraí, cara, mas por que só o jogador de futebol tem que sustentar todo mundo? Eu sustento todo mundo, mas porque eu quero. Não porque é obrigado. Porque eu não sou obrigado. Eu faço isso porque eu quero. O meu sogro, a minha sogra, minha família, todo mundo depende de mim. Meu irmão hoje não. Mas eu formei meu irmão. Eu formei meu irmão 7 anos de medicina. E acredito que é motivo de orgulho. Sim, muito. Muito. Nossa. Burro chega eu. Eu tenho um doutor na família. Eu digo burro chega eu, falo isso pra ele. Hoje meu irmão tá muito. Meu irmão é chefe do hospital dos Círculos em Caxias do Sul. Que incrível. Então tá muito bem. Casou com uma advogada, uma pessoa maravilhosa. Tem trigêmeos.
Estamos criando um jogador lá dos 3, pelo menos um vai sair. O Lourenço tem muita qualidade. Né? Então, assim, só que as pessoas não te conhecem. Ah, mas o Argel é competitivo, o Argel é sanguíneo. Claro que eu sou sanguíneo, eu cresci na guerra. Como que eu não vou ser competitivo? Eu quero ganhar até para o ímpar. Ah, eu vou jogar contra um time, eu sou treinador. Cara, eu quero ganhar dele. Entendeu? Agora, eu não vou trapacear, não vou roubar. Eu não quero ganhar roubado. Agora, também não vem me roubar. Também não vem trapacear comigo, senão o pau vai quebrar. Se não quer guerra, eu não sou soldado, sou especialista. Eu adoro uma confusão, eu adoro guerra. É um ambiente que eu me sinto em casa. É um ambiente que eu me sinto... Um ambiente hostil é o que eu mais adoro. Se eu entrar no estádio e o estádio inteiro me xingar, é porque eu represento muito. Porque ninguém chuta cachorro morto. É verdade. Quando eu entrava no estádio, a torcida, Gel, vai tomar no cu, não sei o quê, vai se fuder. Eu digo, estão com medo de mim. Ele é só uma ameaça. É isso. Com o jogador, a mesma coisa. E, Argel, dentro dessa sua carreira, qual é o lugar que você teve mais prazer de jogar? Foi no Inter? Não. O Inter eu tenho um caso de amor com o Internacional. Um caso à parte. O Internacional... Eu devo tudo ao Internacional. Ele te abriu as portas. O Internacional me deu tudo. Você só jogou 2 anos lá? 2 anos no profissional, isso. E fomos campeão gaúcho, né? Campeão da Copa do Brasil. Né? Mas você jogar no time do teu coração, no time que tu dormiu 5 anos embaixo da arquibancada, e você ter sido campeão como jogador e campeão como treinador técnico, é uma coisa legal. Passava um filme na minha cabeça toda vez que eu entrava na Casa Mata, né, no banco de suplentes ali do Beira-Rio, e olhava que lá hoje o Beira-Rio é um monumento. Sim, hoje o Beira-Rio é um dos maiores estádios aí, um dos estádios mais bonitos do mundo. Eu olhava lá embaixo da onde eu morava, eu digo, morei ali 5 anos. E nós jantava às 5 da tarde e ia comer só no outro dia às 8 horas da manhã. E como que era o alojamento? Não, eu dormia no chão. Alojamento, cara, se a vigilância sanitária batia lá, fechava. Não era a estrutura que é hoje, cara. As coisas não eram assim. Entendeu? Tinha pernilongo, tinha morcego, tinha tudo dentro, cara. Tu tá entendendo? Cara, era tudo difícil. Não era... E você não tinha saída. Não, era aquilo ali. Não tinha saída. Eu ainda dormi na cama. Tinha um companheiro meu que dormia no chão. Mas por quê? Porque não tinha colchão. A capacidade era 70, tinha 100, 110 lá dentro. Tu tá entendendo? E é sério? Você jantava às 5 e não tinha mais nada? Era café, almoço e janta. O café era das 7 às 9. O almoço 11h30, 1h. E a janta era das 5 às 6. E acabou, filho. Imagina. E eu com com 14 anos, 15 anos. Com a vontade de comer as paredes. Quantas vezes eu fui dormir tomava um galão de água. Eu e todo mundo. Tomava um galão de água e... enganar a fome. Isso. Era fome. Literalmente era fome. E o Internacional. O Internacional. Não, mas isso era... Isso era todos os clubes. Sim, mas isso em 1989. Então, mas era incrível. Tu não tinha bola pra treinar. Naquela altura. Hoje o que tem a base... Pelo amor de Deus. A base hoje o que tem... A condição que tem hoje a base dos clubes... Que tem o Internacional, pelo amor de Deus. Mas tem jogadores na base do Internacional hoje que ganham 60 mil. Sim. E tem... Nós nunca ganhávamos, nós não recebíamos nada. Isso que eu ia perguntar, quanto vocês ganhavam? Não, nada. O salário era quase 5 meses atrasado. E sabe quanto era o salário? Quanto? R$3, R$5. Na moeda de hoje era isso. Não, você tá brincando. Não tô brincando, tô falando da verdade. Nem salário mínimo? Nada. Tu ia salário mínimo. Tu ia ter um salário mínimo quando tu se tornava profissional. E aí tu fazia um contrato com o clube... E aí, 1 ano o contrato, não era contrato de 5 anos. Não era contrato de 4 anos, era contrato de 1 ano. E chegava no final do ano, se tu não renovava, o teu contrato ia para a Federação Gaúcha e eles colocavam 10 milhões e ninguém comprava. Te prendia escravo. Nós era escravo. Hoje o jogador, ele deita. Hoje o jogador de futebol, ele faz... Eu tive que fazer 2 anos ser revelação do Campeonato Brasileiro para ir pro Japão. Que só tinha jogadores já final de carreira indo pro Japão. Peguei todos. Dunga, Antônio Carlos, Careca, Bruxo Aldas, Totó Esquilate, Basile Boli, Embomar. Peguei todos esses caras lá. Marquei o Ramon Dias. Eu marquei o Ramon Dias. Ramon Dias era um craque. Que jogava demais. Demais, né? O Ramon Dias, o Yuri tá representando muito bem o Ramon Dias. É mesmo estilo. Era um atacante, era um 9 móvel. Ramon Dias foi um craque.
Sabe, um craque. O Ramon Dias, as pessoas não têm ideia do que esse cara jogou. Esse cara foi um dos grandes atacantes. Eu peguei ele já com 34, 35 anos no Japão, no Yokohama Marinos, que só jogava argentino. Pô, o cara jogava demais, meu. Pô, o cara, ele me deixou louco esse jogo. E eu com 20 anos, com toda a saúde. Porra, mas ele tinha inteligência e se mexia. Pô, tá louco. Agora, João, nessa conversa aqui, a tua vida não dá um filme, dá uma série. Dá uma série. É um Netflix. Netflix total. Agora, uma tragédia também muito triste foi o que aconteceu com o jogador húngaro. É outra tragédia. Então, foi a pior derrota no futebol que eu tive na minha vida. Mas, então, eu vi isso, você falando, mas por que derrota pra você? Por quê? Porque primeiro que eu conhecia o cara. Então, ele jogava no Benfica. O Mikos Fe... Não, ele jogou comigo no Porto. No Porto, perdão, desculpa. Nós jogamos junto no Porto. O Mikos Fe era um húngaro. Seleção Hungria, cara grande, 1,90 m. Pô, o cara boa pinta pra caramba. O cara parecia um modelo. Cara bonito. Do bem? Do bem. O cara é sensacional. O cara maravilhoso. Cara gente boa. Sabe? Falava bem português. Pô, cara sensacional. E aí nós jogamos junto no Porto. Eu, ele, Drulovic, Zalvic. Jogamos junto no Porto. E, cara, e aí depois... Joguei no Porto e 2 anos depois eu fui jogar com eles no Benfica. Nós nos encontramos no Benfica. Né? No rival. Pô, daí nós já era parceiro, pô, pelo amor de Deus. Então nós saía junto, tomava vinho, pá, conversava, as mulheres eram amigas, que saíam junto, nós jantava junto. Pô, nós tínhamos uma amizade do caramba, sabe? Nós se dava muito bem. E o Mickey era um cara muito querido. Um cara, acabou o treino, nós ia fazer sauna, eu e ele, ao vivo, ficava lá na sauna, pá, entendeu? Jogava futebol. Pô, nós tínhamos uma parceria. E, cara, esse jogo foi um jogo muito difícil que nós jogamos lá contra o Guimarães. O time do Guimarães era bom, a Vitória do Guimarães. E o nosso treinador era um grande treinador. Um dos melhores treinadores que eu trabalhei, que eu tive a oportunidade de trabalhar na minha carreira, se não foi o melhor. Camacho. José Antônio Camacho. Cara, esse cara aí é um cara que eu aprendi, sabe? Tudo que eu... Sabe? Ele, Filipão, de seriedade, de ser sério, de não se vender, de não topar sacanagem, de não gostar de sacanagem, de não gostar de injustiça, de brigar, de bater o pé, de discutir, de que tiver que sair na mão, sai... Entendeu? Então tudo eu aprendi com o Filipão, com o Leão, com esses caras aí, sabe? Com o Camacho. Mas o Camacho é um cara assim que o cara foi capitão do Real Madrid não sei quantos anos, capitão da seleção da Espanha, foi treinador da seleção da Espanha. E aí peguei o cara, pô, a gente amava o treinador. A gente ganhava um jogo, na quarta-feira ele levava nós no melhor restaurante de Lisboa e pagava a conta, 6 mil euros, 7 mil euros. Sabe, os caras sempre defendiam a gente, o cara sensacional. E aí nós fomos pra esse jogo. E aí nós estávamos empatando o jogo 0-0. E o Mickey era um atacante possante, grande, um cara monstro. Nunca teve nada. O cara não tinha nem dor, nem gripe. O cara é um negócio que não dá pra entender. E todos os exames, nós fazia até exame do cabelo no Benfica. E aí, cara, entra no jogo, o jogo, faltando 7, 8 minutos pra acabar o jogo, ele participa da jogada, nós, pá, 1-0. E choveu o dia inteiro. A noite inteira. Ficou uns 2 dias assim chovendo. E aí, sem parar. E aí, cara, a gente tá acabando o jogo e aquela confusão. E lá jogar contra o Guimarães é chato, a torcida dos caras lá. É um ambiente hostil. E aí eu tô perto dele, ele cai. Perto de mim, do Thiago. O Thiago, o Ricardo Rocha também tava, o Nuno Gomes, o Simão. Eu achei que tinha sido alguém jogado alguma coisa, uma pilha, uma pedra, um rádio, não sei. Alguma coisa, porque o jogo tava quente. Quando eu cheguei perto dele, eu já vi que ele já tinha virado os olhos. Eu falei, cara, não é a pilha. E aí, cara, ele faleceu ali. Por que você falou que ele sorriu antes? Porque a imagem que a gente tem é essa. Ele sorriu, o árbitro dá um cartão amarelo pra ele, que ele achava que o árbitro achou que ele tava fazendo cera. Aí ele ri e faz assim, cai pra trás, bate a cabeça e não acordou mais. Isso foi pra mim foi a pior derrota da vida. A pior derrota no futebol foi perder um companheiro desses dentro do campo. Você enterrar um companheiro teu. Futebol é um entretenimento, é para trazer alegria para as pessoas. É para trazer felicidade, é para trazer coisa boa, não trazer isso, cara. Sabe? E o cara morrer, cara. Um cara jovem, com 23, 24 anos ele tinha. Seleção da Hungria.
Sabe? Um cara que, pô, deixou a namorada dele, pô, cara, a família dele, sabe? O Benfica deixou a família dele muito bem. E o Benfica também fez uma homenagem, não usa mais a camisa 29. Não usa, fez um busto pra ele no estádio, a gente homenageou ele. Aquele ano, o Camacho ficou destroçado, assim, sabe, com a cena, que ele nunca tinha vivido aquilo. E aquele ano foi uma virada de chave do Benfica. Porque fazia muito tempo que o Benfica não ganhava nada. 12 anos, 11 anos que não ganhava o título, não ganhava a Taça de Portugal, que é igual a Copa do Brasil aqui, não ganhava nada. E aquele ano nós ganhamos a Taça de Portugal. Por causa... Dedicaram a ele. Para dedicar ao Mickey. E nós ganhamos do Porto do Mourinho, que tinha sido campeão da Champions. E o time do Mourinho, o time do Porto, Deco, Derlei, o time do Porto era Vitor Bahia, Jorge Costa, era um timaço. O time deles, e a gente ganhou a final. A final foi jogada em Lisboa. Nós ganhamos 2-1. E aí nós fomos campeões em cima desse Porto. Foi o primeiro título do Camacho também como treinador. E aí no outro ano, esse ano o Camacho acabou a temporada, ele foi pro Real Madrid. O Real Madrid contratou ele. E aí veio outro grande treinador, o Raposa da Europa, Giovanni Trapattoni. Mr. Trapattoni, grande Mr. Sabe? E aí a gente foi campeão naquele... Daí a gente campeão foi português. Campeão português 2004, 2005. E aí tiramos o Benfica depois de 12 anos da fila. Então, assim, eu tenho um respeito muito grande pelo Internacional. Fui jogador, mas joguei 3, 4 anos, 5 anos na base e 2 anos no profissional. Joguei muito pouco no profissional do Internacional. Sim. Muito pouco. Né? Por necessidade de sair para mudar minha vida financeiramente. Para ajudar minha família, para minha família ter uma condição melhor do que tinha. Mas o time que eu mais joguei na minha carreira foi o Benfica. Então eu tenho um respeito muito grande. Imagina, eu joguei com o presidente, o Rui Costa. Jogamos juntos, jogamos contra. Tenho um respeito. Hoje eu vou lá, fico no camarote então, isso que eu falo, que a recíproca é verdadeira. Sim. Que o Benfica eu chego lá. Eu fui lá agora, Rimoli, ano passado, e completei meus 50 anos de idade lá. Tô com 50 anos. Completei lá ano passado e fui para ficar 15 dias em Portugal. Sou português, tenho passaporte, minha família tem, meus filhos têm. Futebol me deu isso. Eu joguei 1 ano no Porto, foi maravilhoso também. Tá? 11 meses no Porto, não chegou a dar 1 ano. Joguei com grandes jogadores lá, Jorge Costa, Vitor Bahia, Deco, Jardel, só craque. Que carreira espetacular. Aloísio, sabe, uns caras fantásticos. E aí fui para Portugal, e aí fiquei 5 temporadas no Benfica, depois fiquei 1 temporada na Espanha, depois voltei pro Cruzeiro, fiquei 1 temporada no Cruzeiro, e aí fui pra China, né? Xangai lá, United, joguei 1 ano e aí parei de jogar futebol em 2007. Com 33. Isso. 30. E aí 2008 em Mogi Mirim começa minha carreira como treinador. Então, isso que eu ia falar. Vamos falar agora nessa reta final, que eu quero falar bastante sobre... Mas o Benfica é o clube assim que eu tenho... que é o clube que eu mais joguei na minha carreira. E engraçado que os dois são vermelhos, né? Sim. É muito parecido o Benfica e o Inter. Muito parecido, o estádio, muito parecido. E eu consegui, sabe... eu posso dizer que eu sou realizado. De ter jogado 5 temporadas no Benfica, sido campeão, de ter jogado no Inter, de ter sido campeão pelo Inter como jogador e como treinador. Até esse momento eu era o último campeão do Internacional. Ainda bem que o Roger quebrou... Era a pergunta que você mais respondia da vida. Ainda bem que o Roger veio aí, quebrou esse enguiço, né? Graças a Deus que o Roger conseguiu. E acontece, né? As pessoas falam que o Roger também é colorado. Sim. Então... Né? E o Roger é muito identificado. Eu acho que foi legal o Roger ir pro Inter e ganhar. Eu acho que foi fundamental. Eu tenho um respeito e um carinho muito grande pelo Roger. Nos enfrentamos, né, várias vezes. Somos bons rivais, eu e ele, mas bons amigos quando a gente se encontra. Tomamos algum vinho junto já. Né? Mas eu acho que foi legal lá no Sul para quebrar esse paradigma de achar que é um cara que é colorado, que tem uma identificação, não pode trabalhar no Grêmio. Né? E isso aconteceu com o Cláudio Duarte, isso aconteceu com o Tassilo, isso aconteceu com o Mano Menezes. Sabe, aconteceu isso. E agora o Roger, eu acho que foi legal isso, porque, sabe, e o Roger tem uma ramificação muito grande no Internacional, sim. A família dele cuidou dos bares lá, né? Cuidava dos bares lá antigamente. Ele trabalhou em muito jogo lá vendendo refrigerante. Olha que virada. É legal, sabe? A história dele do Roger também é um cara legal, a gente é rival. Dentro do campo eu quero ganhar dele, ele quer ganhar de mim, isso faz parte. Mas a gente tem um respeito muito grande. E eu acho que isso foi legal porque
Quebrou aquele paradigma lá no Sul que tinha um negócio que... Não pode. E que bom que ele foi, que ganhou. Um cara da terra, um gaúcho, né? Um cara que veio de Pelotas, né? O Roger é de Pelotas. Agora, Angel, eu vou falar de você. Eu quero falar de você, porque assim, por tudo que você viveu, você tem uma personalidade fortíssima, uma visão tática. Você tem a obrigação de ter uma visão tática diferenciada porque os treinadores... Sim, só trabalhei com fera. Trapattoni, cita aí. Trapattoni, Mourinho... Eu comecei assim, Trapattoni, Mourinho, Camacho, Giovanni, o Trapattoni, né? Abel Braga, Zagallo, Parreira, Filipão, quem mais? Até o Leão. Cada um trouxe uma coisa. O Leão só me fez eu ganhar dinheiro. Eu e o Leão, entendeu? Eu e o Leão, eu adoro o Leão. Porque eu gosto de pessoas autênticas. Ele é. Eu gosto de pessoas que falam o que tem na tua cara. Sim. E o Leão só me fez eu ganhar dinheiro. Eu ajudei o Leão me ajudou. O Leão me levou pro verde. Eu joguei pra caramba. Ganhamos a Copa Tenohai lá, que é a Copa do Brasil. E só não ganhamos o campeonato japonês porque eu cheguei já tarde. Que senão nós tínhamos ganhado o campeonato japonês. Porque eu fiz 9 gols no campeonato japonês, eu joguei pra caramba. Olha lá. Isso. Os caras me compraram depois, os caras... E aí o Santos? E aí ele me trouxe pro Santos. E ele tava pra assumir o Corinthians. Tava dependendo do Luxemburgo. O Luxemburgo tava no Santos e tava indo pro Corinthians. Se o Luxemburgo não saísse do Santos, ele ia pro Corinthians. Se o Luxemburgo saísse do Santos e fosse pro Corinthians, ele vinha pro Santos. E a primeira contratação, ele trouxe eu. Tanto que o Renato Duprá, do Duprá, né, que era o patrocinador do Santos, falou assim, pô, Leão, tu vai trazer um zagueiro aí, nós temos 9 zagueiros, tu vai trazer mais um zagueiro, pô, tu vai pagar $1,5 milhão no zagueiro? Aí ele falou assim, daqui 1 ano, 2 anos, tu vai ver quanto é que vai valer esse zagueiro. O Leão é foda, né? O Leão tem aquele jeito dele, né? O diretor nosso era o Marco Aurélio Cunha, né? E aí eu venho pro Santos, e aí pra mim, no Santos, foi a melhor fase da minha carreira. Jogou demais. Eu joguei mais no Santos do que eu joguei no Inter, do que eu joguei no Palmeiras e do que eu joguei no Cruzeiro. No Santos, da onde eu batia, a bola entrava. Eu fiz gol de tudo que é jeito. Eu fui o dragão da vila, eu tinha uma moral assim tão grande em Santos que até hoje eu vou a Santos e as pessoas têm um respeito comigo, aonde eu vou, onde eu ando, as pessoas... Sabe, as pessoas... Eu jogava, eu entrava dentro da Vila Belmiro, parecia um templo pra mim, sabe? Um negócio... Não. E o Leão, do jeito dele... Ajudei ele me ajudou. Depois, passou 1 ano, fui vendido pro Porto por $3 milhões. Dobro. Aí o Leão um dia falou assim pra mim, quando eu estava sendo Santos, falou assim, tu nunca mais trabalha comigo. Bem sério. Eu falei, mas por quê? Porque agora tu ficou caro. Agora não consigo mais te pagar teu salário. Olha isso. Agora, então, mas, Argel, deixa eu aproveitar esses últimos momentos nossos que eu quero saber, você como técnico. Argel, você dirigiu o Internacional, teve o maior prazer de ser jogador e técnico. Uhum. Mas eu quero entender uma situação que me deixa muito... Te incomoda? Muito incomodado. São 33 trocas de clubes. Argel, é muita troca. Por que você não faz um projeto mais estável em um clube, ficar 1 ano, 2 anos? É problema de estrutura, de empresário? Não. Explica essa tua carreira que eu não entendo. Eu nunca tive empresário. E eu joguei no Palmeiras, no Santos, nos Palmeiras, aqui no Brasil, Palmeiras, Inter, Palmeiras, Santos e Cruzeiro. Nunca precisei de empresário. Os clubes vieram atrás de mim. Como treinador, eu trabalhei em clubes grandes, Internacional, Curitiba, Goiás, Vitória da Bahia, Figueirense, que eram clubes. Fui campeão gaúcho. 4 títulos. Fui campeão gaúcho, campeão catarinense, campeão baiano. Da Recopa. Campeão da Recopa Gaúcha. Né? Entendeu? Então, assim, o que acontece? 33 clubes em 17 anos não é muito. Isso é na minha visão. Não, sua visão. Tá bom. Se tu pegar 17 anos, tá? E ver quantos meses, 17 anos, quantos meses dá, e divide por 33 clubes, não é muito. Porque é a cultura do futebol brasileiro. E não é questão de empresário, e não é questão de estrutura, é questão de resultado. O Dorival Júnior caiu da seleção agora aqui por quê? Porque ele tomou 4 da Argentina. Porque se ele perde o jogo 1-0, 2-1, ele não cai. Mas como foi 4 daí... Mas, Angel, então, 33 trocas, então você não teve resultado, você teve 4 campeonatos, você ganhou. Então, eu tive resultado, mas é 17 anos. Não é 17 meses. Então. É 17 anos. Eu tenho 33 anos no mundo do futebol profissional. Sim. 33 anos do futebol.
de elogio, de crítica, de cobrança, de se você ganhar, você é o melhor, de se você perder, você é o pior. Então, é questão de resultado. Se eu troquei tantas trocas, é porque não tive o resultado em alguns clubes. Claro que eu gostaria de ficar no Internacional 10 anos. Como que eu não gostaria? Sim. Eu fiquei 11 meses e meio no Internacional. Poucos treinadores conseguiram isso. Não, e assim, só pra tu ter uma ideia, eu saí do Internacional, se passou 9 anos. Se passou 18 treinadores, argentino, brasileiro, paraguaio, espanhol, de tudo. Estrutura, condição, Diego Forlan, um jogador mais caro que o outro. Jogador ganhando 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, não ganharam nada, nem torneio início. Se passou uns 3, 4 presidentes. Uns 3, 4 diretores executivos lá. Sim. Eles não ganharam nem torneio início. Eles foram ganhar agora, com o D'Alessandro. Diretor executivo, com o Roger. O presidente que chegou agora nunca tinha ganhado nem torneio início. O presidente que tá lá agora, do Inter, não tinha ganhado torneio início. Nem torneio início tinha ganho. Tava uma pressão do caramba. Agora o cara então, já é dirigente do momento. Por quê? Porque ganhou. Por quê? Porque ele fez uma gestão, não ganhou nada, tá? E mantiveram ele. Deram continuidade. Mesmo ele não ganhando nada. Aí ele foi pro segundo mandato. E se eu não me engano, ele já tá no terceiro. Então, porque assim, antes de vir... Futebol precisa... De resultado. De resultado. E não adianta você dizer que... mas precisa de empresário. Não, empresário não vai segurar... Não vai cuidar da tua pele. Mas tu precisa de estrutura. A estrutura não adianta. As pessoas não querem saber. Se você tem um CT igual do Internacional, igual do Palmeiras, igual do Corinthians, tu tem que ganhar. Quantas vezes o Ramon Dias tá na berlinda pra cair? Sim, mas... Quantas vezes o Ramon Dias já caiu? Umas 10. Quantas vezes o Abel Ferreira? Sim. Cara, o Abel tá aqui. Ele chegou aqui sem título. Nenhum. Sabe aquela propaganda? Dá-me um título, dá-me um título. Ele não tinha título nenhum. Mas deixa eu focar no Argel. Argel, eu sou igual aos outros. Não. Eu só fico se eu ganhar. Então, não, calma. Deixa eu perguntar. O que eu consegui levantar conversando com os amigos do Sul, até antes de vir para essa entrevista? Que você tem uma visão muito boa de treinamento, gestão de grupo, mas o problema, segundo essas pessoas também, que eu fiquei analisando também os clubes que você às vezes aceita muitos clubes sem estrutura e acaba sobrando para você. Não acho isso. Eu tenho orgulho muito grande de ter trabalhado em todos os clubes. Então, mas talvez você não tenha que ser um pouco mais seletivo ou se proteger. Já me falaram isso. Argel, tu tem que se valorizar mais. Então, é isso. Isso é verdade. Eu acho que sim. Mas nessa altura do campeonato... Mas você tá novo, tem 50 anos. Mas eu tô 33 anos no futebol já, profissional. Mas eu não sei quanto tempo eu vou ficar. Nem sei se eu quero. E eu vou viver quando? Então, mas você pode ser um diretor... Caixão não tem gaveta. Não, mas você pode ser um diretor, você pode ser um administrador, pode ser um gestor. Diretor. Com a vivência. Diretor de futebol, eles vão me cobrar da mesma forma que eu sou treinador. Se eles me botar de diretor técnico, eles vão me cobrar. Tá? Porque vai cobrar também. Tá? Pode ter certeza absoluta. Sim. Ele só não cobra os outros diretores aí, mas o diretor... Vê se o Muricy não é cobrado. Muito. Porque é o Muricy. Isso também vai ser pro Argel. Então, eles vão cobrar porque sou eu. Tá? O D'Alessandro tá ganhando. Vê se eles cobram bastante o Alexandre Matos. O Alexandre Matos não é um diretor técnico. Ele é diretor executivo. Sim. Ele é dos acadêmicos. Sim. Entendeu? Então tem tudo isso. Então, eu não sei. Claro que eu entendo que se hoje eu começasse minha carreira como treinador, voltasse a 17 anos, eu pensaria diferente. Eu me valorizaria mais. Eu ficaria mais tempo em casa. Por isso que eu nunca parei de trabalhar, Rímolo. Isso foi uma opção minha. Eu não fiquei 6 meses em casa. Por exemplo, o Roger ficou 1 ano sem trabalhar. Verdade. 1 ano. Ele se deu o luxo. Mas isso é gestão de carreira. Ele foi bem. Ele não saiu da Série A para ir para a Série B. Ele ficou na Série A e daqui a pouco vai aparecer. E apareceu. O Juventude. E aí ele mostrou que é bom. Sim. E aí foi pro Inter e tá mostrando que é bom. E é isso aí. Você não aguentou esperar? Eu não aguentei esperar. Sabe por quê? Porque eu tinha uma ânsia de trabalhar. Eu não conseguia ficar sem fazer nada. Mesmo sabendo que não precisa? Mesmo sabendo que não precisa.
Mas o trabalho, ele dignifica um homem. Sim. Tá? Tu acordar de manhã, eu agora consigo fazer isso, 50 anos. Hoje eu acordo de manhã, primeira coisa, eu vou pra academia. É uma rotina que eu tenho, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, cuidar da minha saúde, correr, passear com o meu cachorro, viajar com a minha esposa. Hoje eu tô em São Paulo, tenho uma casa em São Paulo, tenho um apartamento em São Paulo, tenho um apartamento em Porto Alegre, tenho um apartamento em Lisboa, né? Tenho um apartamento em Floripa. Então aí eu vou lá, fico um tempo lá, um tempo cá. Hoje eu consigo ter isso. Por quê? Porque hoje eu já tô com 50 anos e eu desacelerei. Quando eu comecei minha carreira de treinador, eu tinha 34 anos. Eu tava acelerado. Sabe quando tu tá com fogo? Você ficou 2 meses? Sim. 2 meses sem trabalhar? Isso, e não, isso mais engraçado, sabe o que foi? Que eu tinha feito eu tinha dado minha palavra, eu tinha feito um combinado com a minha esposa. Eu voltei da China, eu falei pra ela assim, ó, eu vou ficar 6 meses sem fazer nada. Eu não aguentei 2 meses. Aí o Jorge Machado me levou pro Mogi Mirim. Conheci o saudoso seu Wilson de Barros, dono do Mogi. Pagar R$1.000. Pra pagar R$1.000. Isso aí. Que R$1.000. loucura. R$1.000 veio minha conta de telefone, a primeira conta foi 1.600. Já se foi. Que doideira. E aí, cara, eu saí da minha casa, deixei meu carro pra andar com um palhozinho, pra ir lá, dar treino. O que eu queria viver isso. Entendeu? Eu queria viver isso. Entendi. Aí eu vou lá, subimos o Mogi Mirim pra primeira divisão do Campeonato Paulista. Aí eu vou pro Guaratinguetá. Subimos o Guaratinguetá da Série D pra Série C. Aí daqui a pouco eu já tava... Cara, daqui a pouco eu já era... Entendeu? Eu já era um dos emergentes no futebol brasileiro. Sim. Entendeu? Foi... Pegou Inter, eu só fui pro Inter porque eu fiquei dois... O Figueirense foi o clube que eu mais trabalhei. Fiquei 1 ano e meio no Figueirense. E foi campeão? Foi campeão catarinense. Ganhamos do Corinthians, ganhamos do Palmeiras, ganhamos do Inter no Beira-Rio. Você ficou 1 ano e meio, entenda? Então, você teve esse tempo. Mas aí eu tinha um presidente lá, de verdade, no Figueirense. É isso. Que ele pensava futebol como eu penso. E ele não queria saber de resultado. Ele queria saber do jeito que ele sabia. Entendeu? E hoje o futebol mudou. Hoje o futebol é resultado. Não adianta as pessoas dizer que vão te defender, que o diretor executivo vai te defender, que o diretor técnico vai te defender, que o presidente vai te defender. Isso é muito bonito. Mas isso é uma puta de uma hipocrisia. Chegou o resultado. Não chegou o resultado, cai. Cai e não tem conversa, tá? O Grêmio sofre uma pressão agora pra tirar o Quinteiros. Sim, que mal. O cara tá 3 meses, 4 meses. A multa do cara é 2 milhões de dólares. 2 milhões de dólares é 12 milhões de reais. E quem que paga esse preço? E a imprensa quer que tire o cara. A torcida quer que tire o cara. Sabe quem que paga? O torcedor gremista que vai pagar isso, essa conta. É isso. E isso acontece. E isso acontece em qualquer lugar. Olha o Ramon Dias. Se o Ramon Dias perdesse o Campeonato Paulista pro Palmeiras, ele já tava na Argentina. Tu sabe disso. Sim, tava fora. E ninguém ia defender ele. Não é um empresário, não existe a gestão de carreira, porque eu vou... Cara, o Roger só tá no Inter agora porque tá ganhando. O Renato ficou 4 anos no Grêmio. O Abel. Tu acha que o Abel... Tu conhece a torcida do Palmeiras, a cobrança que Nossa Senhora. Como diz o Filipão, turno do amendoim. Agora, por favor. Aquela altura eles já eram chato, imagina agora. E ganham tudo. O Palmeiras ganha tudo. Tá? O Palmeiras é o clube melhor administrável. O clube mais administrável, melhor administrável no futebol brasileiro é o Palmeiras. A presidenta é fera. Então, mas Argel, agora pra terminar, senão eu não consigo terminar e não quero terminar pra mim. Eu queria ficar 5 horas contigo. Não, mas respeito a tua opinião. Mas eu voltaria atrás. Então, voltaria. Se eu tivesse 17 anos, se eu tivesse começado minha carreira como treinador hoje, eu pensaria diferente. Então tá, agora então o futuro. Você não vai dar pra voltar atrás. 50 anos, você vai fazer o quê? O que você vai fazer agora? Qual é o seu planejamento? Porque precisa ter planejamento, Argel. Mas calma, Rimuro. Eu tô 2 meses e meio sem trabalho. 2 meses e meio pra um cara que trabalhou desde os 13 anos. Tá uma agonia. Agonia. Ficar 2 meses e meio. Eu tenho o direito de descansar um pouquinho a cabeça? Não, eu quero saber se você quer descansar. Não, eu quero. Eu quero. E o que você quer? O futuro? Mas se aparecer um clube legal, eu já... O legal? O que é o legal? Ó, se aparecer um clube da Série C, da Série B, da Série A... Não me interessa se é clube da Série A, da Série B, da Série C. Eu trabalhei em todas as divisões. Entendeu? Eu não procuro clube organizado, o clube que tem estrutura. Eu procuro trabalho. Tá? Financeiramente, eu tô resolvido. Sim. Entendeu? Tô bem.
Eu tô casado com a mesma mulher há 33 anos. Família estruturada, graças a Deus. Tudo certo. Entendeu? Cada um tem a sua vida. Entendeu? A minha mãe tá lá, vive com 78 anos, vai no baile todo domingo. Que legal. Na minha cidade, lá em Santa Rosa. O meu sogro e a minha sogra estão lá, vivem bem, do bom e do melhor. Entendeu? Cuido deles, pago plano de saúde, pago tudo. Porque, cara, eu vou pagar até o último dia. Meu sogro, minha sogra, da minha mãe, da minha família, dos meus filhos. Entendeu? Meu irmão já tá muito bem sucedido. Não preciso. Entendeu? Então, assim, agora, claro que eu tô descansando um pouco, tirando uns meses sabático, né? Como que se fala, né? Sim. Sabático, né? Então, agora, se aparecer um clube da Série C e eu sentir essa coisa de novo, de sentir essa necessidade de trabalhar, eu gosto do cheiro da grama, eu gosto da chuva, eu gosto do sol, eu gosto da cobrança, eu gosto do elogio, eu gosto da crítica, eu gosto quando me xinga, eu gosto quando me vai, eu gosto de ganhar. Sabe, o futebol pra mim é ganhar, sabe? Eu como treinador ganhar. Precisa disso. Sabe, cara, isso é uma gasolina pra mim. Sabe, tu perdeu um jogo, eu sempre digo isso. O vinho, eu gosto muito de vinho. Eu sou apreciador de vinho, eu gosto muito de vinho. E eu sempre digo isso. O vinho, ele, na vitória, ele como é que diz? Vinho na vitória é necessário. Na derrota, não, na vinho, na vitória é preensível, na derrota é necessário. E essa é a grande verdade. Porque, cara, quando você ganha no jogo, você bebe uma garrafa de vinho. Quando você perde, você bebe 2. Porque é mais difícil. A derrota sempre é mais difícil, né? Então, sempre é mais necessário. Então, assim, o que eu vou fazer? Eu tenho uma carreira consolidada como treinador, as pessoas me conhecem como treinador, né? Pode ser que daqui a pouco eu encaminho para o Argel pode ser um diretor técnico. Sim, já pensei isso várias vezes. Mas vou ser cobrado quase igual como treinador, tá? Então é melhor ser o treinador, porque daí o treinador eu vou fazer do meu jeito. Eu vou escalar, eu vou fazer o plano de jogo, eu vou dar o padrão de jogo que eu quero, eu vou fazer a programação da semana, e cara, e se der errado, a culpa é minha. Vão cortar a minha cabeça. Nenhum time de futebol brasileiro pega e manda 10 jogadores embora. Manda o técnico. Não manda 10 funcionários do futebol embora. Não manda... vamos, perdemos o jogo, vamos mandar o departamento fisiologia embora, o departamento de análise embora. Não, vai mandar o treinador e o auxiliar dele. O treinador, o auxiliar, o preparador físico. Então, assim, isso é uma coisa normal. Pra gente que tá no futebol, e se você perguntar isso pros treinadores, é normal. Se eu tenho 33 trocas em 17 anos, imagina quantos tem o Filipão. Nossa. Quantas tem o Luxemburgo, quantas tem isso. Não. Então, assim, claro que eu poderia fazer diferente. E concordo com o teu ponto de vista. Entendeu? Eu digo pela sua qualidade, claro, só que tudo assim, que você tem para oferecer. Só que assim, o que acontece? Já me convidaram para ser comentarista, já me convidaram para trabalhar na imprensa. Eu acho que sim. Já me convidaram para isso. Também tem todo o talento para isso. Cara, mas assim, comentarista é um compromisso muito grande. Tu tem que estar lá de segunda a sexta. E se for de televisão, tu tem que fazer jogo domingo, tu tem que fazer jogo sábado, tu não tem feriado, tu não tem nada. E para ganhar, sabe quanto? Sabe quanto é que ganha? Sim, sei. Um comentarista? Sim. Então eu vou ser treinador? Que treinador, pelo menos eu sou bem remunerado, né? Independente de de trabalhar na Série A, na Série B e na Série C. Os treinadores hoje da Série C ganham bem. Para nível de Brasil, pô, o cara hoje tem a maioria dos treinadores é tudo teto, tá? A Série C do Campeonato Brasileiro, digamos, começamos lá. Uma comissão técnica na Série C, o treinador, o preparador físico e o auxiliar, eles ganham em média de 50 a 70 mil. Uau. Salário de 50 a 70 mil. Na Série C, tá? As comissões técnicas com 3 pessoas. Na Série B, já chega a 100 mil. E aí todas as comissões técnicas da Série A são acima de 200 mil reais. Todas as comissões técnicas. Aí tu diz assim, mas os times
menores da Série A do Campeonato Brasileiro, vai. Cuiabá, né? Juventude, esse time assim. Os caras não ganham menos de 200 mil. Não ganha menos de 200 mil a comissão. Fora prêmio, fora bonificação por ganhar título, por isso. Então, peraí. Cara, a nível de Brasil, qual é a única coisa que, por exemplo, um grande empresário tem, ele tem estabilidade. Ele é um CEO de uma empresa aí multinacional. Ele ganha 40, 50 pau. Mas ele vai ganhar isso durante 5 anos, 6 anos. O treinador, ele tem um contrato de 200 mil na Série A. Esse contrato é um contrato com prazo determinado. Sim. É um contrato de CLT. Ele faz um contrato de 12 meses. De 12 meses. Aí sabe o que acontece? Ele cumpre 6 meses. Aí o time manda ele embora. Aí falta 6 meses. Aí a lei diz que paga só a metade. Se faltar 8, paga 4. E manda ele embora. E alguns contratos têm multa. Diferente dos estrangeiros. Os estrangeiros que hoje estão no Brasil, os treinadores estrangeiros, eles fazem contrato de 2 anos. Se ele cumpriu 2 meses, tu tem que pagar todos os restos. Sim, eles sabem fazer. Não, eles sabem fazer não. Tem alguém que... Tem a AFA protege eles. Sim. O Sindicato dos Treinadores da Europa protegem eles. Aqui nós não temos ninguém. A nossa carteira não consegue trabalhar na Europa. Tem isso também. A carteira da AFA trabalha na Europa, da seleção, não trabalha. Tu não chega lá e faz a Champions League. Mas por que não vai treinador brasileiro para trabalhar na Europa? Porque é poucos treinadores que tem a carteira da UEFA. O Mano Menezes tem, o Tite eu acho que tem. Mas tem que perder 1 ano para fazer isso. E tu tem que ficar 1 ano morando lá para fazer isso. É isso. E sabe quanto custa? Aqui para nós custa 60 mil reais. 60 mil reais para você ter. Lá são 50 mil euros. Nossa senhora. 50 mil euros, 5 vezes 6, 300 pau. E tu ficar 1 ano lá. E Abel, com todo respeito... Argel. Olha, Abel, que Abel deve falar mais de mim. Agora, Argel, me diz uma coisa. Como é que chama a sua mulher? Tatiana. Tatiana É jornalista. Eu falo pela Tatiana e falo pelo Cosme. Não adianta, eu tô falando com um guerreiro que vai continuar nesse futebol até cansar. Não tem jeito. Você quer batalha aí, Argel. Muito obrigado. Isso, Rímulo, obrigado pelo convite também, foi muito legal. Nós tínhamos história aqui para Netflix. Nossa, mano, vai ter a segunda parte. Isso, mas assim, eu vou estar no futebol até quando eu querer estar no futebol. Então, é isso. Até quando eu querer estar no futebol. E isso para mim é independente. Se eu estiver trabalhando na Série A, na Série B, na Série C, na Série D, na sem série, trabalhando o time, sendo treinador dos garotos, sendo treinador dos velhos, sendo treinador da várzea. Cara, se eu entender que isso é legal para mim, que ainda me ferve o sangue, que o meu sangue, sabe, que me dá uma satisfação, eu vou estar. O dia que eu não quiser mais, eu vou dizer, vou fazer outra coisa. Daí eu vou pensar em outra coisa. Daí eu vou dizer, cara, eu vou fazer... Aí eu vou montar alguma coisa, vou fazer alguma coisa. Aí, cara, daí eu vou ver. Mas já são bastante... Já tenho 33 anos de trabalho, então dá para segurar um pouquinho. Mas fica tranquilo, né? Que se eu pudesse voltar atrás, voltaria, faria isso, né? Uma gestão de carreira melhor. Mas o único recado que eu tenho... Mas é que a minha gestão foi feita com o coração. Então, e você é muito coração. Foi feita com a emoção. Que você é pura emoção. E é isso, e eu não né? posso perder isso, sabe por quê? Porque isso é minha essência. As pessoas que me conhecem sabem que eu sou Argel, é assim. Se passar por mim, o cara que corta grama no clube que eu tô trabalhando, eu tiro a camisa e dou pra ele. Acredito. Se ele não tiver dinheiro pra botar gasolina no carro dele, eu tiro do meu bolso, dou o meu prêmio, meu bicho, eu não quero, eu dou pra ele. Eu faço isso assim. Então eu não posso mudar. E eu vou ser assim. Não é agora com 50 anos que eu vou mudar. Obrigado mais uma vez. Obrigado. Pera aí só um pouquinho. Tatiana, excelente. Tatiana, eu tentei. Se prepara para os próximos 20 anos. Vai continuar no futebol. Por isso que eu não deixei a Tatiana, minha esposa, ser jornalista. Porque jornalista tem um panorama teórico. É verdade. Não prático. Não. É muito teoria. É bonito. Quando dá resultado é bonito, né? Verdade. Mas a prática é um pouco diferente. Aí tu tem que conhecer a história, o que passou, os traumas, aquele negócio. É complicado. Obrigado, Argel. Valeu, obrigado mesmo. Um abraço.